seja bem-vindo a mais um episódio do podcast Papo de Mestre, o podcast do canal da Loxam Brasil. Meu nome é Rafael Ribeiro e hoje a gente está com um episódio super especial. Além de ter convidados muito especiais, a gente tem um tema que é sempre muito pedido em nossas redes sociais, é um tema muito discutido aí no mercado da construção civil, que é o mercado, e o tema da concretagem. A concretagem, ela é um momento ali, uma etapa super importante de qualquer obra, demanda ali já um investimento super importante para todas as obras. E aí a gente vai conversar bastante aqui com os nossos convidados, entender como é que funciona essa etapa da obra, que tipo de equipamento que a gente pode usar nessas etapas que podem ajudar tanto construtoras quanto os operadores, os trabalhadores a ganhar produtividade, segurança. E então vamos lá, vamos começar. Eu vou apresentar primeiro os nossos convidados de hoje. Eu estou aqui do meu lado com o Michel Remboules, da Husqvarna. Michel tem vários anos aí de mercado, de construção civil, de Husqvarna. Michel, obrigado pela sua presença. Muito bom ter você aqui com a gente. Eu que agradeço o convite. É sempre um prazer estar podendo participar e ajudar e poder falar um pouquinho da experiência e dos equipamentos. Agradeço o convite. A gente que agradece. E também aqui na minha frente eu tô com a Gabriela Santos e com o Cleiton Cirugi. Acertei a pronúncia? Isso aí. Da Macro Construtora? Isso mesmo. Isso. E a gente precisa organizar aqui as pronúncias. A gente estava até falando no off, né? Para não errar a pronúncia, porque tem um monte de sobrenome difícil aqui hoje. O Cirugi tá mais fácil do que Husqvarna. E o Remboules também. Com certeza. Gabi, seja bem-vinda. Obrigado pela sua convite. presença. É muito legal ter você aqui com a gente. Não, obrigada pelo convite. Assim que a gente recebeu, conversei com o Cleiton. Nossa, é uma oportunidade tão legal de passar conhecimento para o pessoal que vai ver, mas de aprender com vocês também. Eu acho que essa pegada de podcast, como a gente estava conversando, é uma oportunidade de desenvolver muito. O pessoal sempre pergunta, como desenvolver? Assiste o podcast aí, que vai ajudar super. Tirar as dúvidas. E é legal, porque assim, a gente sempre tenta trazer um cliente, uma construtora, alguém que está ali no dia a dia executando as obras e a visão também do fabricante. E a gente, como locador, com o fabricante e o cliente, a gente consegue fechar bem aí vários assuntos e trazer mais conteúdo. Queria te agradecer também, Cleiton. Não, eu que agradeço pelo convite e aí em nome da Macro, Macro Construtora, agradeço pela oportunidade e eu espero trazer um pouco dessa vivência. A Macro já tem aí 49 anos de mercado aqui em São José dos Campos, E eu não tô desde os 49 anos, mas eu já tenho um tempinho, já desde 2012, então já tenho uma caminhadinha, então eu espero contribuir um pouquinho aqui, com esse papo de hoje mesmo. Bacana, a gente agradece mais uma vez. E assim, pra gente começar, eu quero deixar a audiência aí na mesma página, Porque tem gente que tá assistindo que já conhece mais, tem gente que tá, de repente, iniciando nesse mercado, começando a trabalhar com isso. Eu queria primeiro perguntar para vocês dois o que é a concretagem, como é que ela funciona, o que a gente pode dizer assim, uma parte mais introdutória assim, do que é a concretagem para uma obra, para uma construção civil. Olha. Bom, vamos lá. Eu acho que assim, a gente como engenheiro civil, concreto pra gente é a melhor parte da obra, É o que manda em tudo ali, O pessoal fala de acabamento, mas pra gente o mais importante é a concretagem. Porque é o que vai manter tudo de pé. Então, a gente tem várias etapas, então, desde a fundação, ou até antes ali, na construção de um canteiro de obras, às vezes a gente já começa a ter concretagem. Mas seguindo para a estrutura, fundação, a própria estrutura, que são os pilares, vigas, lajes, são etapas ali fundamentais que não permitem erro, Não dá para errar. Então, são muito importantes. E aí vem toda os cuidados que a gente tem que tomar, Tudo que a gente tem que... Desde o projeto, o cuidado que a gente tem com o projeto, a solução escolhida. Então é um negócio bem mais amplo que às vezes o pessoal realmente não tem ideia do que tem por trás, Mas acho que para deixar de uma forma mais didática, acho que é todo o processo de você dar da forma real alguma peça estrutural, Desde o processo ali de você... contratar um concreto, aplicar um concreto, transportar, jogar ele ali na peça, fazer com que aquela forma que está em um projeto vire algo sólido, vire uma estrutura física, real.
Legal, é a base ali para toda a construção, Sim. né? Que fase que a gente começa com a concretagem ali? Porque assim, vou dar um exemplo, a gente está fazendo até uma filial nova lá em Vitória, e aí a gente está passando por uma fase lá de concretagem, de pátio, mas já passou antes por uma concretagem do galpão, então você aplica o concreto em fases diferentes ali também, né? Eu acho que depende muito, né, Cleiton? Depende da fase da obra, mas assim, se a gente fosse só para criar uma linha do tempo, né? A gente começa ali na fundação. Então, você tem, dependendo do tipo de fundação, hélice contínua, estaca cravada, estaca raiz, tubulão, que hoje já Não usa mais. é menos utilizado, mas tem alguns mecanizados ainda que o pessoal utiliza. Então, você começa desde a fundação, né? E aí vem... É um concreto... não é tudo... Apesar de ser concreto, né? Cada um no seu local. Então, um concreto para fundação é um concreto que vem depois para o bloco, que é o outro componente da fundação, já é um outro tipo de concreto. Para o pilar já é outra coisa, e assim a gente vai Plágio, outra coisa. ajustando, cada um com a sua especificidade. Então, começa praticamente, a gente considera ali o start de concretagens na fundação mesmo. Entendeu? Começa dali e dali vai seguindo cada etapa. Se a gente vai para um prédio de alvenaria estrutural, por exemplo, a gente tem uma carga de concreto lá, uma demanda, um volume de concreto maior, porque tem a fundação. Geralmente passa ali, em alguns casos, uma laje de transição, são aquelas lajes que, a partir dela, começa só a alvenaria estrutural. Então, você tem peças estruturais maiores ali, vigas de 1,30 m, 1,60 m, dependendo do caso, de altura, para suportar toda aquela carga, né? O prédio que a gente está fazendo aqui em São José, por exemplo, o Mirati Residenciais, ele é alvenaria estrutural e são 19 pavimentos. E nesse caso, ele tem uma laje de transição. Então, a primeira laje é uma laje de transição, então ela a gente tem vigas lá de 1,20 m. Então, é uma quantidade considerável de concreto. E aí, depois, a cada pavimento, a gente vai fazendo as lajes que são dos apartamentos. Então, já são espessuras menores ali, de 12 centímetros, apoiadas sobre a alvenaria. Então, já sobre começa... o bloco estrutural. Sim. Direto. É interessante quando você fala até de concretagem, porque para quem não está no meio, para quem não conhece muito, não está numa obra, ele imagina enxelagem. Ele imagina uma laje, bater a laje, fazer o churrasco de final de semana. Mas hoje a concretagem ela tem diversas ramificações ou diversas etapas dentro de uma obra, dependendo do tipo de obra. Sim. Então, quando você falou, por exemplo, estou fazendo um prédio de 19 pavimentos, de todo estrutural e tal. É legal que para nós, por exemplo, como fabricante de máquina, também temos que conhecer esse tipo de aplicação, porque hoje, por exemplo, os métodos construtivos estão mudando e estão se inovando. Então, por exemplo, antigamente você via um prédio, o pessoal fazia toda a estrutura em concreto, as vigas, depois fechava com alvenaria de bloco cerâmico. Hoje você vê algumas obras de bloco de concreto estrutural. E aí, por exemplo, que nem ele falou, tem a primeira laje ali de 1,60 m, porque vai suportar toda a carga. E aí, quando ele vai subindo com esse bloco estrutural, por exemplo, os primeiros andares, o bloco, ele tem uma resistência maior, porque ele tem uma carga de peso maior. Conforme vai subindo o prédio, o bloco ele é mais leve, ele tem uma resistência diferente. É interessante isso. Isso a gente sabe porque, por exemplo, o pessoal hoje bota aquelas caixas de elétrica na obra. A caixa ela é redonda, na verdade, né? Ele é furado. Já fura direto no bloco. Aquela caixinha tradicional amarelinha. Isso. Não. E aí, por exemplo, a gente tem uma perfuratriz, por exemplo, manual, que faz esse furo de elétrica. Olha que legal. A gente está adotando até para o grout lá agora. Isso. E aí o legal é que, por exemplo, quando você vai furar os primeiros andares, como é um bloco estrutural mais robusto, mais forte, ele é mais duro, vamos se dizer. Eu preciso ter, por exemplo, uma ferramenta diamantada mais mole. A broca ali, né? A coroa... A serra-copo ali. A serra-copo, isso.
para ela fazer os furos nos primeiros andares. Por quê? Porque ele é um bloco rígido, mais rígido. Resistência Conforme vai maior. subindo, aí você vai pegando a ferramenta diamantada mais dura, que a gente fala. Porque aí o bloco ele é mais abrasivo, ele tem menos concreto, porque ele é mais leve. Então, para você ter um rendimento melhor. Aí você vê que a concretagem em si, a parte, é a obra inteira. Toda hora você tá mexendo com concreto. Isso que é interessante. E o legal é que as ferramentas, a gente tá falando de um bloco que tem uma resistência. Isso. Aí a gente vai adequando até as ferramentas para trabalhar na resistência correta, que vai dar mais eficiência, que vai Você dar mais vai dar- rapidez. Vai dar Na mais primeira- rapidez, na mais primeira qualidade. obra estrutural, Exatamente. A gente começou com a broca, pega a serra-copo lá, porque tem que furar os blocos. Cara, não fura. Não. Haja serra-copo pra furar aquilo lá e não vai. Aí o dia que o bloco molhou, não furava por nada. Não vai, assim, o eletricista lá, aí pega uma dessa que é 30 segundos, 1 minuto o negócio fura. É muito rápido. Esse que é o interessante e o legal de você conhecer os processos. Por isso que falar de concretagem é legal. Porque o pessoal, é aquilo que eu falei, imagina só a laje. E não é a laje. Às vezes você vai fazer uma base de um piso, é uma concretagem. Sim. Quando você usa um solo cimento, um BGS, uma bica que é Reforçar o solo. que é para reforçar o solo, é um concreto, mas é um concreto mais seco. Sim. É um concreto que às vezes você não usa um vibrador de concreto, você Verdade. usa uma placa vibratória, você usa até um rolo para fazer uma concretagem. E isso ainda é pouco conhecido, é pouco divulgado, o mesmo. pessoal não entende como uma concretagem. E o quanto deixa uma qualidade maior na obra. Uma qualidade maior na Mas obra. é legal porque eu brinco muito que, assim, concretagem, ela começa lá atrás, às vezes, quando você vai definir o projeto. Isso. Se você começa a pensar, vou definir o projeto, a resistência é essa, os ensaios são essas, você consegue já pensar em umas ferramentas que vão te auxiliar. De repente, ali um piso que você não vai usar o vibrador, você já consegue começar a procurar novas tecnologias. E aí fazer com que o seu processo da concretagem vire algo ali, de repente, mais fluido, né? Não gaste tanto tempo ali, né? Sim, além de não gastar tanto tempo, você fala, por exemplo, em inovação, em tecnologia, de você Exatamente. ter processos Eficiência mesmo, ou ter né? eficiência maior do processo. do processo. Então você vê, por exemplo, quando a gente fala hoje de asfalto, o asfalto ele vem do petróleo. Então você tem vamos dizer assim, uma matéria-prima fóssil, que é o petróleo, e que cada dia está mais caro. Sim. Então tende em muitos processos hoje de pavimento, de rodovia, pavimento de condomínio, de indústria, a ser o pavimento rígido, a usar o concreto. Então, mais do que nunca, a concretagem e o pavimento já é um negócio que está virando realidade, por exemplo, para nós como fabricante. Então, a gente já vê, por exemplo, alguns processos construtivos que estão migrando para o concreto, que cada vez mais você conhecer da concretagem ou dos processos construtivos está ajudando para desenvolver novas tecnologias. Então, você já vê, por exemplo, rodovias como, por exemplo, o Rodoanel, algumas BRs que já são feitas em pavimento rígido. Você já vê alguns condomínios ou cidades que estão usando o PUC, que é o pavimento urbano de concreto, Olha que as legal. vias já são de concreto, então não deixa de ser uma concretagem, você precisa ter máquina para isso. A nossa linha verde aqui, se eu não me engano, já é assim. Já é em Tem, concreto. tem cada dia mais o concreto tá tomando um espaço, Importância maior. uma importância maior. O pessoal antigamente, preciso ter uma laje treliçada. Hoje o pessoal já usa fibra, macrofibra. Verdade. Já tem uma tecnologia hoje que é enorme e ajuda você num processo. Sim, com certeza. Eu agora estava participando esses dias atrás, junto com a BCP, de um desenvolvimento de um novo pavimento de concreto também. Olha que legal. É um negócio para o futuro aí que já o pessoal já usa nos Estados Unidos, que é o CCR, Legal. que é o concreto compactado a rolo. Legal. É novidade Nós mesmo. vamos trazer esse Michel tema de veio cheio de tecnologia. inovações hoje, hein, Michel? A gente vai aprender uma com Tem um você. tema aqui porque de assim, ó, tecnologia que você vai Ele soltar vai isso é o aí. momento dele. Não, então, é porque assim, ó, pra mim que trabalho na Husqvarna, não sei se todo mundo conhece, mas a Husqvarna é uma empresa de 336 anos. Olha só. Então, uma empresa que começou lá atrás,
fazendo uma fundição de arma e ela vem se inovando e trazendo novas tecnologias, novas aplicações. Ela vem se reinventando aos séculos para poder trazer o cliente dela essas tecnologias. Então, a gente sempre está testando e vendo coisas novas. Por quê? Porque o mercado ele precisa evoluir. Sim. Então, você precisa ir atrás dessa evolução. Então, toda vez que algum maluco chega e fala assim, ó, vamos pensar fora da casinha, ó, tô com uma ideia de fazer tal, a gente tá junto. A gente precisa testar. Sim. Você precisa provar. Você certeza. precisa ver se isso funciona ou não. Pô, se não funcionou, legal, mas a gente tentou. Né? Sim. E o que eu vejo hoje é que nosso mercado, por exemplo, ele é muito fechado, tem horas. Tem horas que quando você quer mostrar para o seu cliente ou que você quer falar, olha, tem uma coisa nova. Ah, não. Resistente, você diz? É resistente, conservador ali. isso. Conservador, legal. Ele é conservador. Mas a cultura mesmo É cultural, muito, é cultural. Tudo que você vai quebrar assim, que é feito há anos, é muito mais difícil, né? A gente mais vê em difícil. obra, né? Você vai treinar um negócio diferente, é um treinamento, uma fala. Já tem uma resistência grande. Você tem que ir ali, o passinho de tartaruga, mostrando o que faz, os benefícios. Sim, E aí a gente vai conseguindo, né? E na própria concretagem já mudou demais. Antigamente o pessoal usava escora de madeira. Hoje o pessoal já usa um escoramento metálico. Sim. Alguns projetos de formas. A vibração era um negócio que o cara fazia no martelo. Os E até acabamentos desde ali da pequeno. laje já tem várias máquinas que auxiliam. Desde Isso. pequenininho, né? Porque assim, a gente... aqui no podcast, a gente vai ter desde aquele pedreiro que tá fazendo Isso. ali aquele concretinho ali básico para fazer uma calçada, alguma coisa, até um grande construtor. Sim, com certeza. E aí você pega o uso de betoneira, quanto vem aumentando, né? O pessoal deixou já de usar aquela Bater ali na feito mão, né? mão. Mas o pessoal não sabe mesmo, porque você pega a construção de casas lá, o pessoal ainda usa essa metodologia para vibrar o concreto, né? Na furadeira lá, um negócio bem Isso. caseiro mesmo ali. Só E que tem hoje máquina pra isso. você pega vibrador, o pessoal nem sabe o que é e nem sabe das variedades que tem. Né? Porque a gente dependendo de um pilar que você vai usar, tem que ser um diâmetro do mangote maior lá. Sim. Não, e existe... Só tem um pequenininho lá, né? Não, e é isso que é legal de você como um construtor falar, porque até o pessoal que usa não sabe dos diversos tipos Verdade. de vibrador interno, vibrador externo, Nós dos vamos falar, diâmetros. vamos falar. E é legal. E é legal você é. falar, porque assim, até como você usar ele, Sim. existe uma ciência ou existe um... Não digo uma ciência, forma mas correta, uma forma né? correta de método você... ali, Um método de você usar para ter uma boa qualidade na sua concretagem, na sua forma, para você adensar ele, compactar ele bem. Hoje o pessoal pega um vibrador, acha que é só colocar ali... De qualquer jeito. E não é isso. Isso é legal da gente falar da concretagem, Tem que tem ser. as formas corretas de usar. É a ferramenta correta com o pessoal treinado também para usar da forma correta, né? A gente vai falar de segurança também, que é outro ponto importante aí, né? Na hora de Verdade. trabalhar em construção civil, a gente sabe o quanto, infelizmente, o setor ainda é exposto, né? A acidentes de Precário. trabalho e tudo Super, né? mais. E esses maquinários também ajudam a reduzir acidente, melhorar a produtividade. Esforço físico, né? Esforço que gera muito físico. afastamento de colaborador. A concretagem, assim, a gente tá falando da importância, né? Para a gente ter alguns dados, né? Em 2025, projeção de venda de cimento no Brasil. 65 milhões e meio de toneladas de cimento é a projeção de venda para esse ano. Gente, que isso. Quando a gente fala de concretagem, 30% do custo ali da fase estrutural é com concretagem. Então, além de tudo isso, financeiramente é importante também, né? De 30 a 40, tá? Dependendo da estrutura. Então, você vê, Bastante, você vê como é importante, né? Isso tudo. Bom, para a gente fechar essa parte de introdução, eu só queria fazer uma última pergunta que é em relação a cuidados ali, a atenção que a gente tem que ter quando vai fazer essa parte estrutural. O que na visão de vocês ali são os primeiros cuidados que uma pessoa que vai trabalhar nessa fase precisa ter ali com concreto? Falando especificamente de concretagem, a gente fala sempre, eu e o Cleiton, que a concretagem ela é um evento, né? Vai acontecer um evento na obra, e para um evento acontecer, tudo precisa estar muito bem planejado. Feito isso, a gente elaborou
na macro, uma ferramenta que a gente faz é um checklist de concretagem. A gente pontua ali todos os itens que precisam estar preparados, equipamentos, frente de serviço que tem que estar liberada, para que uma concretagem aconteça. Então, eu acho que se fosse para falar de preparação, qual que é o cuidado... Então, você vai concretar uma laje, o aço precisa estar finalizado, forma precisa estar finalizada, elétrica, hidráulica. Os equipamentos que a gente vai usar. Vai usar vibrador? Vai usar alguma coisa para finalizar o acabamento de piso? Alguma régua diferente? Vai usar um nível? Tá tudo ok? Tá tudo contratado? A gente verifica... Você vai usar um concreto usinado. Geralmente, laje é um volume muito grande, né? Para ficar batendo na obra não compensa. Levaria... sei lá, uma semana praticamente. A gente tá com tudo contratado, os laboratórios. Então, eu acho que a gente checa tudo isso antes, né, Cleiton? Não sei se tem mais algum ponto e importante. principalmente, assim, eu vou dar um exemplo específico do vibrador, porque parece uma coisa simples, mas eu já vi, assim, você pega um caminhão de concreto aí, dependendo, custa 10 mil reais um caminhão. Uma betoneira Dependendo lá. da resistência, né? Encarece. Tô falando de 8 metros cúbicos ali. E aí o pessoal vai lá e contrata ou compra, sei lá, um vibrador. E fica com esse equipamento na obra. E tá lá tocando o negócio. No meio da concretagem, esse equipamento para de funcionar. Pode acontecer. Corre na locução e aluga. Não, mas quando tem disponibilidade, legal. Aí, beleza. Sim. Só que o tempo que a pessoa gasta para sair da obra e até conseguir pegar um equipamento desse, já venceu esse caminhão de concreto, já perdeu. Sim. Então a gente fala assim, aquele ditado, quem tem um, não tem nenhum, né? Então se aplica muito a isso. Se você vai fazer uma concretagem, verifica os equipamentos que você vai usar e o vibrador ele te deixa na mão mesmo. Se você não tiver 1 e 1 segundo de reserva, cara, você vai perder dinheiro. Não fica no limite. Quanto é, né, perder. um vibrador hoje em dia? Puxa, é super barato, assim. Você pega um mangote de imersão ali com motor e tudo mais, você vai gastar R$500. Gente, é R$500. Entendeu? É muito barato. Pra 10 mil aí. Pra 10 mil. E assim... Não, pra 10 mil se for um caminhão. Verdade. Isso é Sim, 100 não. metros cúbicos ali. Aí tem fora a bomba, fora a equipe que tá ali alojada, todo mundo preparado para poder fazer a concretagem. Então, assim, é um evento. Imagina só você fazer um show, um evento lá e o som... Não funcionar. deu pau na caixa de som, só tinha É um uma. dos não principais vai. pontos. A gente Mas fez aí isso vocês vão agora. querer alugar tudo na Luxan. Né? Aí você vai falar que vai precisar de Olha, um gerador, a Luxan tem um Se gerador. vocês nos atenderem pra isso nossa aí. concretagem sair linda, maravilhosa. Mas até gerador, a gente cogita assim... Cogita não, né? A gente tem um gerador pequeno lá, que é pra esse Você tem um desespero. stand-by lá pra não falhar. caiu... Porque Tem assim, que ter um você plano não cai B. energia na rua. O que você faz? Tem que entrar com o gerador, Para né? o concreto ali na metade? entendeu? Não Dá. dá. Pode, né? Existem os equipamentos até a gasolina, nem sei se tem mais ainda. Tem, os menorzinhos são a gasolina. É até bom ter um tem solução, desse. entendeu? Só que tem que estar planejado. Tem que Então, tá- a gente gasta muito tempo, assim, fazendo com que essas etapas todas realmente sejam finalizadas. Tá tudo ensaiado, e aí, beleza. Planejou tudo, concreto pode acontecer, tá acontecendo a concretagem, é acompanhamento ali. Você tem que estar de olho, porque vai que alguma coisa dá pau, vai que alguma coisa dá errado. Se você não tá lá pra acompanhar, E o controle cara às de vezes qualidade toca aí que tem que qualquer ser coisa. Claro, claro. rigoroso. Assim. A gente vai puxar sardinha, né, para o aluguel de equipamento, mas é uma mão na roda mesmo, porque a gente sabe que muitas construtoras têm, né, determinados equipamentos, mas você nunca vai poder ali ficar contando com, né, a sorte. Então, a locação supre esse Não, esse ponto. mas é isso que é legal do podcast, do Papo de Mestre. Vamos dizer. Não, porque assim, o que a gente estava falando um pouquinho antes, o mercado ele tá crescendo, o mercado tá amadurecendo, só que ele precisa se profissionalizar. Verdade. Então, uma coisa que você falou assim, casa muito com o que, por exemplo, a Husqvarna hoje faz. Hoje a gente gasta, a gente brinca assim, que a gente tem que gastar 90% do nosso tempo no planejamento. Verdade. 10 executando, né? 10 na execução. Então, se você se planeja, você vê todas as variáveis, você vê tudo que pode acontecer. Olha, por segurança, o que a gente precisa ter na obra? Precisa ter um escoramento legal, precisa ter a área isolada, precisa tá tudo certinho, um checklist. Você se planejou certinho, executar é a coisa mais simples que tem. Dá tempo de mudar a rota. Já foi tudo Sabe? planejado, você já sabe se acontecer alguma coisa de errado, como você vai
Tem plano B, tem plano C. Consegue prever certos imprevistos. Até os riscos, né? Você começa até a pensar nas situações ruins. E se isso acontecer, o que eu faço? Agora, na execução, cara, você vai pagar mais caro. E se tá planejado, você vai saber sabe como qual a saída, né? como a saída. É O que verdade. acontece hoje, por exemplo, numa concretagem, muitas vezes eu aposto na Loxan acontece, às vezes chega um cliente lá e fala assim, viu, eu preciso de um vibrador para alugar. Aí o cara fala, para quando que o senhor precisa? Não, para ontem, o caminhão tá lá descarregando, eu preciso... Ó, pra você ver. Então, tipo assim, falta às vezes um planejamento, o cara não sabe às vezes calcular o quanto ele vai gastar de concreto, ou se o concreto que tá chegando para ele tenha Atende, o volume que ele quer. Tem mais uma coisa também, assim, ó, não são todas, né? Mas tem usina que acaba dando uma enrolada para entregar o concreto, né? Sim. E às vezes a concretagem acaba se estendendo até um pouco tarde da noite ali. E aí você tá na obra lá, você não tava prevendo que você ia avançar à noite, né? Então você não precisava de iluminação. Uhum. E aí é outra coisa também, aquela iluminação provisória, com refletor, pro pessoal terminar a concretagem. Aí eu tenho a solução para você. A gente, Já vende, Michel. o portfólio não Olha é só, pouco, acho que viu? dá pra gente fazer uma boa parceria aqui, né? Ah, isso é no planejamento que você acaba mitigando esses problemas. Eu tava conversando com o Cleito ontem, falando assim, nesse mercado nosso da construção civil, assim, a gente não vai saber tudo, porque como você falou, se atualiza o tempo inteiro. Isso. Mas a gente precisa buscar parceiros que sejam especialistas. Então, beleza, eu sou engenheira, vou fazer uma concretagem, eu não sei todos os equipamentos, de repente, que vai usar, ou o melhor equipamento, mas eu posso buscar vocês, que são especialistas nisso. Eu acho que é isso que a galera precisa também entrar na cabeça um pouco. Não precisa saber tudo, mas saiba quem você procurar para te ajudar. Um bom Conhecer quem parceiro, sabe, né? Conheça quem consegue te ajudar, mas não procura também nos 45 do segundo tempo. É vai porque tá vendo sujeito à antes, sabe? disponibilidade, né, Gabriela? E assim, é o que você falou, não é obrigado a conhecer tudo e assim, pedir ajuda, né? Chega, conversa, Ajudei eu aqui? tô com uma situação assim, a gente tá ali para ajudar, né? Com os equipamentos e assim... a gente tava brincando aí do portfólio, que é bem grande, mas é a vantagem de ser aí a locadora generalista, que consegue atuar com o gerador, com a torre de iluminação, com o mangote de imersão, com a plataforma, enfim, com cortadora de piso, com rolo liso. Tem para todos os gostos, né? Eu brinco porque eu ligo, falo, Michel, tô com isso aqui, qual que é o melhor? Com certeza você vai ajudar. É o que até falo hoje, por exemplo, para a maioria dos meus clientes, né? Eu falo que hoje eu não vendo mais. Não vendo. Hoje é o cliente que compra de mim. Legal. Hoje eu sou um solucionador de problema. A maioria dos meus clientes chega hoje e fala assim, olha, eu tenho tal problema, eu tenho tal situação, o que é melhor de eu fazer? Pô, o que você me indica? Aí a gente usa a nossa experiência, por exemplo, em equipamento, em processo construtivo ou inovação. Pô, tem um negócio novo, ó, dá para fazer isso, ó, testa aqui. Então a gente vai dando soluções que às vezes vai reduzir o custo da operação dele, ou o custo de trabalho, ou vai fazer com mais rapidez e melhor. E isso acaba agregando valor no negócio do meu cliente, por exemplo, da Loxan. Isso ajuda eles a desenvolver mercado e criar demanda. Olha que legal. Eu acho que isso é legal. E essa troca diferencial, né? de parceria é bem legal. Bom, pra gente fechar então, a Gabriela falou de dica, olhar forma, olhar profissional, tô com profissional contratado, treinado, tem os equipamentos disponíveis, tem a matéria-prima que eu preciso para fazer a concretagem, né? O planejamento, então, é uma dica fundamental aí para começar a parte da concretagem, né? Com certeza. Pra gente entrar num bloco 2 aqui sobre fases da concretagem, o que vocês poderiam dizer sobre essas fases, esse passo a passo ali, quando vai fazer a concretagem, o que entra em cada momento ali? Ó, depois do planejamento ali, depois que tá tudo planejado, tá tudo alinhado, já tá conferido, já tá tudo certo, então a gente vai para execução. E aí a gente tem que aplicar o concreto, a gente tem que respeitar a norma, né? O concreto tem que descarregar em 2h30, senão ele começa a dar pega, né? Endurece. Sim. Então, você tem um tempo para descarregar isso. E então, para mim, eu dividiria em 2 fases. E aí depois, se quiser explorar, a gente pode explorar, mas é a execução e depois a cura. A finalização. Entendeu? O processo de cura, que é depois que eu apliquei o concreto,
eu preciso garantir que aquele concreto ele seque, falando no português assim mais direto, que ele seque uniformemente para que não tenha fissuras, para que não tenha patologias futuras, né? Aí tem que fazer a cura úmida lá, ou dependendo do tipo de superfície e utilização, cura química. Então tem esses dois momentos. Na execução, cara, todo equipamento, equipe treinada, tem que aplicar corretamente, tem que... A gente está falando bastante de vibradores de imersão porque é uma das ferramentas principais na concretagem, porque se não tiver isso, o concreto vai ter bicheira, né, que é o termo usado para aquelas falhas de concretagem. Então não tem... Ele não adensa corretamente, então o concreto não envolve o aço da forma que tem que envolver. Aí você compromete a estrutura, compromete a resistência da peça estrutural. Então, assim, a execução, se não tiver equipe treinada... E traz um monte de patologia depois pra Vai lá. dar dor de E cabeça. o custo disso, né? Imagina por conta de um vibrador que você não tem, não vibrou direito, deu falha na concretagem. Aí, vamos supor, você tá com uma laje escorada. Você vai manter o escoramento dela ali por mais tempo, que a resistência não sai, vai ter que extrair um corpo de prova de um elemento pronto, vai ter que gastar com isso. Aí você precisa... Aí já não é mais uma peça estrutural 100%, que dependendo teve que fazer um reforço, teve que tratar de alguma forma, teve que preencher os vazios. Então, às vezes, por conta de um vibrador ali, algum equipamento que você não se planejou, olha o custo, o retrabalho, a qualidade, a durabilidade. Compromete muita coisa. Eu acho que tem que estar de olho na execução. E o pós, né, também. Porque depois de aplicado aquilo ali, o concreto, cada um vai ter um tempo de cura ali. Tem algumas superfícies que o pessoal aplica lá aditivo para ele retardar um pouquinho o tempo de cura, tal, mas via de regra você tem que garantir que esse concreto não perca água muito rápido, porque é isso que acontece, é isso que gera aquelas microfissuras. Isso, a retração dele. Ele seca. Retração. Então você vai na laje, tá cheio de trinca ali, cheio de fissuras, na verdade, né? Sim. E aí o pessoal que não conhece vai chegar lá e falar, meu Deus, vai cair minha laje, porque tá cheio de microfissura, acho que vai cair. E às vezes ele perdeu água muito rápido, né? Você vê aquelas imagens de represa, né? Que a água baixou, e aí você vê tudo trincado ali. É semelhante, né? Ele perdeu água muito rápido e aí ele desidratou ali na superfície. Você vai trincar mesmo. Então, esse processo de cura, que assim, o correto lá, quando a gente fala de cura úmida, é o pessoal, depois de concretar, vir lá com um bidim, aplicar um bidim sobre a superfície, molhar, passar 7 dias molhando esse bidim para que esse concreto possa curar bonitinho ali. Só que assim, chega nas obras, cara, no outro dia a galera já tá arrancando tudo para subir escoramento, aquela loucura. E aí, de novo, planejamento. Essa era a pergunta que eu ia fazer agora, exatamente. Você já matou a pau, assim, como que a gente faz para ter essa cura adequada? Você já falou aí da parte de molhar o concreto, não pode sair andando já em cima do concreto, passando com um veículo. O negócio que hoje a construção tá tão rápida, os projetos eles estão tão dinâmicos, que, por exemplo, a utilização, por exemplo, do bidim, que é uma manta lá, uma geomanta, que eles usam muito em drenagem, né? Porque ela retém água, tudo. Retém umidade. Isso. Você usar ela e umedecer, já não estão usando tanto mais. Não. Hoje o pessoal usa algumas curas químicas, alguns químicos junto do concreto, que ele isola e não deixa ele perder água. Como se fosse Ele faz uma película. Uma película, isso. Ele cria aquilo e faz a retenção dessa água para ele poder evaporar o mais devagar possível para ter essa pega que ele fala. Isso para você poder trabalhar em cima dele e ganhar rapidez. Mas aí é aquilo. Precisa ter um produto bom, precisa ter uma boa aplicação, seguir as normas. As recomendações ali, a risca do fabricante. Então você ter bons parceiros também ajuda, como um bom locador para fornecer o equipamento, um bom executor, um bom parceiro também de concreto ajuda também. E o bom de ter um bom parceiro, falando ali, você vai aplicar um produto químico, o próprio parceiro vai lá e instrui a sua equipe. Então, já vem direto da fonte ali uma orientação, o que faz muita diferença. Às vezes eu vejo, assim, em obra... vai começar um serviço novo que ninguém nunca viu, todo mundo maluco, batendo cabeça. Cara, tenta chamar a pessoa que te vendeu, que te forneceu,
pessoa vai te explicar ali, vai clarear metade das dúvidas, né? Porque senão você vai falar que é ruim, né? É verdade, o pessoal fala que é não ruim. Não funciona. serviu, não prestou. Não quero isso não, que não me atende. A gente nunca usou isso aí. Sim, sim. Agora, a gente, no canal, fez um tempo atrás um vídeo falando sobre a alisadora de concreto. Que Legal. é um equipamento bastante utilizado aí, né? Depois que você faz aí o processo inicial da Pra polir, concretagem, né? para polir, dar um acabamento. Deixar essa pergunta para vocês aí, que foi uma pergunta que chegou lá. Depois de quanto tempo que eu fiz ali a projeção do concreto, que eu posso entrar com a alisadora? Como é que ela vai funcionar ali? A gente tem a parte das hélices, tem a parte do disco de flotação. Vocês puderem dar uma geralzinha, porque é uma pergunta que veio bastante. Olha, depende de vários fatores. Até se tá muito calor ali, influencia no tempo de cura, liberação. De liberação. Então, assim, tem alguns casos, tá muito quente lá, cara, 3 horas depois ali, no máximo, ali o negócio já tá... Você já pode andar em cima da laje que Tá não seco. vai acontecer nada. Caramba. Já tá começando a dar pega. E aí, se você entra lá com aquele bambolê, né? Aquela... ela precisa se sustentar ali para não afundar. Mas se ela colocou em cima, ela não afundou, ela conseguiu girar ali sem danificar a superfície, sem afundar, já dá para entrar e fazer o acabamento. Tem os casos lá onde o pessoal coloca aditivo, então retarda um pouco essa pega, aí demora mais tempo. Em obras de piso industrial, por exemplo, que a superfície tem que ficar assim num acabamento quase que perfeito, assim. O nivelamento é o FF um que espelho, eles falam, né? exatamente. Você precisa ter um nível de planicidade alto. É muito, muito rigoroso o controle de planicidade aí. Então, você entra... assim, o concreto já é um pouco diferente desse convencional que a gente usa em obras de incorporação. O traço muda, a quantidade de cimento muda, os elementos que vão no concreto também mudam. Agregado, se ele tem algum ferro, aditivo, Você fibra. vai com fibra de ferro, com fibra de polipropileno, fibra de, sei lá, acho que de nylon também, dependendo da utilização. Se o concreto vai ser precisa ter uma resistência maior em abrasividade ou resistência química. O piso industrial a concretagem do piso industrial é um negócio também bem, vamos dizer assim, bem interessante, bem vasto. Depende muito do que você vai precisar fazer nesse piso. Então, por exemplo, é um piso que vai ser para um centro logístico, que eu tenho muito peso, muita Pilhadeira, carga. né? Carga. Então, carga. Máquina o tempo todo, né? Então, dependendo da estrutura, você vai fazer uma malha dupla ou você vai usar uma fibra. Se ele vai ter vigas no meio, colunas no meio, como que você faz nessa coluna? Se esse piso depois ele vai ser um piso que você vai ter um acabamento para lapidação, ou se você vai deixar ele só alisado. A alisadora, ela faz parte do processo da concretagem. Então, quando você concreta, você usa, às vezes, uma régua vibratória ou até um vibrador para você adensar o concreto. Você usa um nível laser, todos os equipamentos que vocês alugam também, para você dar esse nível. Dependendo do tipo do piso, o pessoal usa a alisadora simples, dupla, para dar esse acabamento. É mais rápido. Eu preciso ter um nivelamento perfeito porque eu vou ter um trânsito de empilhadeira, então qualquer ondulação a empilhadeira, dependendo, pode mexer. Então tem que ter um nível legal. Aí o pessoal usa um rodo de corte, que é um outro equipamento para poder nivelar o piso. Aí usar o discão vai fazer com que você tenha um acabamento melhor, porque ele vai fazer a água subir e tampar os poros, para depois com a lâmina dar o acabamento. Então tem vários processos. Isso é o legal da concretagem. E o importante é que assim, a alisadora vai deixar esse concreto com essa qualidade que a gente precisa. A gente vai falar de politriz ainda, que eu sei que você vai querer falar daqui a pouco, né? Você pega subsolos de estacionamento, por exemplo, tem que estar... Por mais que você vá pintar depois, o acabamento tem que estar perfeito ali, né? Você não vai entregar um produto pro cliente lá depois. Então, até por você falar de subsolo, de acabamento. Hoje, como o concreto hoje está com uma gama muito grande, a concretagem tem várias, vamos dizer assim, várias vertentes hoje.
A gente, por exemplo, dentro da Husqvarna tem uma divisão só de pisos industriais, que a gente trabalha com a parte de concretagem e tudo. Legal. E a gente tem alguns clientes e algumas locadoras que são especialistas em equipamentos para piso. Olha que bacana. Só para isso. Tanto para você fazer, por exemplo, o acabamento polido, o acabamento somente acabado mesmo, para fazer a lapidação, que tem vários tipos de lapidação no piso. Então, essa linha, a gente tem essa divisão justamente porque essa linha de piso depende muito do que você vai querer. Isso É que eu ia uma te regra, perguntar. né? Porque assim, a gente... Eu sempre ouvi uma crença aí, um ditado, que na obras de apartamentos, assim, de incorporação, não existe piso zero. Por quê? Porque o pessoal vai lá, concreta a laje, depois que eles vão subir na estrutura, então acaba danificando um pouco ali a superfície, cai um pouco de concreto da laje superior. E aí eu preciso depois fazer um acabamento naquilo lá. Tem gente que vai lá, faz um contrapiso, aplica aquele autonivelante, tem um monte de coisa. Mas e aí, se eu fui lá, danifiquei a laje, que caiu concreto, não limparam direito, e agora aquela laje que era para ser o estacionamento tá toda irregular ali, eu preciso dar um jeito nela. A gente tem politriz, a Loxan também aluga nossas politrizes, Aí que ela pega um concreto, por exemplo, que pode estar danificado, com agregado exposto, com buraco, e ela lixa. Olha e ele só. fica liso como se fosse de uma lisadora. Isso a gente tá falando de uma laje pronta, né? Uma laje pronta. Esse equipamento é campeão, hein? Olha, de legal, locação. porque às vezes é um custo que economiza ali um Não, contrapiso. qualquer coisa que eu faça no concreto com uma politriz é mais barato do que qualquer outra coisa que você imaginar. Então, por exemplo, Bem legal. a gente até usa como argumento de vendas e mostrar para os clientes assim, eu tenho por exemplo, o piso da minha indústria, que tem trânsito de empilhadeira, que às vezes aquela nata superficial já foi, o agregado já está exposto e tal. Qualquer coisa que eu faça no piso com uma politriz é infinitamente mais barato e mais rápido e econômico do que qualquer outra coisa. Olha No que método legal. convencional, você iria quebrar, iria refazer com o piso, reconcretar. Regularizar. ali. Então você ia ter tempo, bota fora, tudo. Politriz você obra. vem, Não, e lixa, por mais que você aplique um produto na superfície, dependendo do produto, ele solta também. ele Não solta. dá aderência a mais ali. E aí que é o negócio da gente profissionalizar o mercado. Então, por exemplo, quando eu vou aplicar, imagina que esse piso eu vá, por lei ou por lei sanitária, eu preciso ter um epox nesse piso. Sim. Necessite ter um epox. Hoje, para mim aplicar uma tinta epox, Nossa, o fabricante da tinta epox ou do piso, ele pede para você descontaminar esse piso e que ele tenha um CSP 1, 2, 3, o nível de rugosidade desse piso. Para que tenha essa pega e aplique. Então hoje o pessoal acha que pintar epox, você pega e pinta. Sabe a cura química que a gente falou? É um produto que faz essa película. Num caso desse, você tem que remover toda essa película da superfície do concreto, porque senão o ele primer ele não vai aderir. Ele soa e estufa a tinta. Nossa. Então tem isso. Então o que acontece? Dentro dessa linha de pisos, além da gente ter, por exemplo, uma politriz que é para você regularizar, hoje a gente tem uma empresa, a Husqvarna como a Loxan, são empresas que têm até um DNA bem parecido. Elas crescem adquirindo e comprando outras empresas de potencial e grande. Então, por exemplo, recentemente a gente comprou uma empresa holandesa que chama Blastrac, e essa empresa faz granalhadoras de piso. Olha só. Então, o que essa granalhadora faz? Como se fosse um jato de areia, só que ela usa granalha de aço e faz todo o processo reciclando a granalha e aspirando a sujeira. Olha que legal. Então, por exemplo, essa granalhadora, se eu tenho um piso, por exemplo, que nem essa mesa que ele é plano, e eu preciso dar uma rugosidade, limpar esse piso e dar uma rugosidade para uma pintura, eu tenho como botar uma granalhadora, passar nela no chão com aspirador, que não vai fazer um pó, não vou deixar uma sujeira no ambiente, e vou limpar esse piso e já dar a rugosidade que eu preciso para pintar.
Legal. eu tenho, Legal. por exemplo, um offshore, eu tenho um navio que é de aço. Ela pode ser usada no aço para fazer a limpeza do aço. Por exemplo, a gente tem uma máquina trabalhando, por exemplo, em Paulínia, só fazendo a remoção da tinta dos tanques de gasolina, tudo, porque a tinta tem validade. Então você tem que fazer a remoção e não pode ter faísca, você não pode usar uma esmerilhadeira, então ela arremessa essas esferas e vai reciclando elas e aspirando e deixa no aço certinho para você Além pintar. de tecnológico, é sustentável. É sustentável. Nossa, Por bem exemplo, a legal. Politriz mesmo que a Loxan tem, a maioria das locadoras usam, mas é o que é o forte hoje aí dentro da Loxan, ela já faz, por exemplo, esse polimento do concreto a seco. Antigamente a pessoa usava pedra, água, criava uma lama, criava um resíduo que não é ecologicamente correto. Eu imagino, por exemplo, que nem você falou, um apartamento que não é piso zero. Quando você vai botar um piso laminado no seu apartamento, qualquer ondulação que tiver no piso atrapalhar. aparece em cima. Já. Então você precisa lixar ou preparar esse piso para botar o laminado. Sim. Você vai jogar água no chão do seu apartamento? Já tá pintado, já tá com... Não, e o cara de baixo que tem um gesso, Sim. qual a chance de infiltrar ou uma fissura Verdade, da concretagem? acabar Uhum. Então você precisa fazer o processo a seco. Então um aspirador é essencial também. E o bom do aspirador é que ele usa esse pó, ele aspira esse pó e você pode reusar ele na sua obra. Como substrato, por exemplo, para uma argamassa, para um rejunte, para qualquer coisa e dar um... Super sustentável. Tá legal. E dá o destinação... ali, Vou dar uma pesquisada melhor. E você dá o destino correto para aquilo. Aquilo não vai para o esgoto. Então, por exemplo, numa recuperação de piso, que ele tem trincas, fissuras, quando eu lixo esse piso, eu vou regularizar ele. Mas onde tem a trinca, você pode usar esse pó com um químico, que é um preenchedor que a gente fala na lapidação, que é para tampar os poros do piso, para poder você selar ele para depois dar o brilho. Que você usa o próprio pó do piso. Então você não tem cores diferentes, você não tem diferença no acabamento, porque você reaproveita. É ecologicamente correto. Muito legal. Isso é bem legal. A conversa vai embora porque não falta, né? Nossa, tecnologia. Olha, tem imagem, jeito né? pra tudo. Uau, Tem. impressionante. Se na obra, se tiver com problema, vai ter uma solução. Não, e quando você começa a falar de concreto, de concretagem, é o que eu falei, é tão grande, é tão muito extenso, abrangente. que toda hora que você está aprendendo alguma coisa legal, diferente, uma tecnologia diferente, você fala, pô, isso posso aplicar aqui, que vai dar economia, vai melhorar, vai ser mais rápido, sabe? O negócio é como você mostrar isso para o mercado. Verdade. Bom, Valor. se você está gostando aí dessa super aula aqui, vou te pedir para deixar o like, se inscrever aqui no canal, para a gente trazer cada vez mais conteúdo como esse. Deixa eu pegar um gancho agora. A gente falou aí de tipos de concreto. O concreto ele é igual para residência, para comércio, para indústria. A gente tem tipos diferentes. Tem o concreto usinado, tem o concreto mais tradicional. O que a gente pode falar aí para o pessoal sobre essas diferenças aí de concreto? É diferente. Eu acho que quando se trata de uma residência, é um concreto mais convencional. É uma residência, comparando a um prédio, é uma proporção muito menor, né? Os esforços, a carga que vai ali é muito menor. Então, dá pra gente bater um concreto em obra, com o auxílio de uma betoneira. Dá pra gente partir ali para uns 25 MPa, uma coisa mais... que não precisa de uma resistência tão... não vai ter uma carga tão grande ali, né? Para uma resistência. Não exige um controle rigoroso ali isso. também de qualidade, né? Então, para um concreto residencial, uma betoneira já atende bem, toca bem e Atenderia produz o bem concreto. uma betoneira, Até para uma obra industrial, dependendo do que ele vai fazer, atende. Entendi. Dependendo da finalidade, dependendo da logística. Às vezes tem lugar que não dá para levar a betoneira a usinado. Caminhão, betoneira. Você precisa de uma betoneira. Até em obra mesmo também dá para bater na pega, betoneira, por exemplo, dependendo. Então, mas você pega, por exemplo, o norte e nordeste, tem muito lugar que não tem, por exemplo... Usina.
não tem usina de concreto, porque você não vai ter que bater tem, em por obra. exemplo, mina de pedra. Você não tem o agregado. Às vezes eles fazem concreto com um seixo rolado, que é aquela pedra de rio. Então você vai para muito norte e nordeste que Obras de rodovia. eles usam as betoneiras maiores de 600 litros, porque faz 1 metro cúbico, porque eles precisam fazer o concreto na própria obra. Aí é mais um controle de quem vai fazer o concreto tecnológico para fazer. Eu costumo falar assim, que hoje tudo que você conseguir utilizar que for industrializado tem uma chance menor de vir errado. Né? Não que não venha com problema. Tem um controle Mas, de uniformidade melhor. Exatamente. verdade. Aí existe uma padronização, uma industrialização. Então a tendência é que ele venha mais uniforme. Quando você faz isso numa obra residencial, que ela permite ter esse trabalho, fazendo uma betoneira comum ali, fazer uma fundação, algo que seja mais simples, então dá para arriscar. Mas em obras de incorporação, seja comercial, seja industrial, a gente precisa de um controle de qualidade muito correto, muito Rigoroso acirrado mesmo, ali. né? Então, não posso correr o risco de concretar uma laje inteira lá, por exemplo, e bater na obra. E aí eu preciso... Um dos principais fatores da resistência do concreto é a água. Então, você imagina que na betoneira comum, o cara tá com um baldinho de água, por mais que ele esteja graduado, ele tá colocando água. Se esse cara coloca um pouquinho mais, um pouquinho menos, já influencia no resultado. A resistência pode diminuir. Então, a gente vai pro usinado justamente para que a gente tenha esse controle rigoroso de qualidade. Eu preciso garantir a resistência, porque se eu não tiver a resistência de projeto, que é o mínimo, eu coloco em risco toda a estrutura do prédio. Mas acho que é importante falar também que a gente tá falando aqui, tá dando o exemplo de que betoneiras a gente usa mais para residências. Mas o que nada impede de também bater um concreto na betoneira na obra. Se tem um elemento estrutural menor, o que a gente faz? A gente cria um traço, valida esse traço, manda para um laboratório especializado em controle tecnológico, ensaia esse traço que a gente criou na obra, atingiu uma resistência tecnicamente que é considerável, atende o projeto. A gente fez um muro perimetral e os pilarzinhos a gente bateu o concreto na obra, validou com o laboratório e seguiu. Até porque então dá para usar também a betoneira em dependendo prédio. do volume de concreto que você vai fazendo de um caminhão, não compensa você comprar. Você tem que fazer Você vai ter que pagar um metro faltante, não vale a pena, sai mais caro. As betoneiras, elas, assim, para justificar uma betoneira dessa, tem que vir com volume de pelo menos 5 metros cúbicos. Tu falou caminhão betoneira, né? Senão você paga um metro faltante, não compensa, acaba ficando mais caro, né? Sim. Então, esse usinado, se trazer 5 metros, dependendo da peça, é o muro, cara, haja muro para você concretar com 5 metros cúbicos, entendeu? Então, vale a pena fazer esses processos aí, mas sempre com controle. Sempre não dá para fazer a zóia. O equipamento ali, é uma parte, né? Então, tem que ter uma pessoa treinada, tem que entender ali qual que é a medida de da água, da pedra, do cimento, enfim. Tem que fazer a receitinha do bolo ali, que a gente brinca a receitinha do concreto e validar ela mesmo. A gente brinca que o nosso melhor amigo vira o controle tecnológico lá. O laboratório que faz isso. Que aí a gente tem a evidência de que o resultado atingiu. É uma segurança maior. Você vai entregar um prédio... Quanto que deu sua laje? Não sei. Não faz sentido, né? Sim. E vocês se lembram, assim, de alguma história, seja em alguma obra que vocês participaram, de alguém que contou para vocês sobre o processo com problema nessa concretagem, o que ocasionou depois de uma concretagem mal feita ou, sei lá, com desatenção? O que vocês se lembram, assim? Não, já. É assim, como eu falei, né? Por mais que seja usinado, não está livre de problema. Então, já aconteceu de usar o concreto usinado e não atingir a resistência de projeto. Né? E aí entra numa condição que, assim, você precisa dar um jeito de garantir que aquela estrutura atenda a resistência do projeto. Então, a gente envolve todo mundo, tem que fazer extração. Porque, assim, só para contextualizar, cada caminhão betoneira que chega na obra, a gente recolhe uma amostragem desse concreto, a gente chama de corpo de prova, a gente separa, manda para o laboratório, eles atingiu a resistência lá de 28 dias, né? Sempre 28, isso é norma. Eles vão romper esse concreto, eles vão colocar numa prensa, essa prensa vai comprimir esses corpos de prova e aí ela vai falar se aquele concreto atingiu a resistência de projeto. Se não atingir, a gente
imediatamente precisa comunicar ao projetista, quem calculou toda a estrutura, e aí ele vai avaliar se o resultado daquilo compromete ou não a estabilidade da estrutura. Se comprometer, aí a gente... sabe aquela laje que tá toda escorada, né? Tá tudo com escoramento metálico, custa uma fortuna também. Tá tudo lá. Fica tudo lá parado, você não mexe. Porque na teoria é assim, se o concreto não atingiu a resistência de projeto, ele não se autossustenta, ele não é autoportante. Então eu não posso tirar os escoramentos dele, senão ele desaba. Então tem que manter aquilo ali até o projetista sinalizar que tá ok. E quando não tá ok, não tem nada, tem que fazer reforço estrutural. Então é o caso de, dependendo da situação, tem que ir lá aumentar a capa de concreto no pilar. Hoje tem fibra de vidro também, fibra de carbono, desculpa, que você consegue aplicar para reforçar, seja viga, seja pilar, seja laje. Mas tem que ter esse controle, porque se não tiver essa resistência, se não atender, a gente compromete. Pô. Você tem um prédio de 19 pavimentos, imagina. Nossa. Se uma não atender... Mas acho que o processo de você ir lá, tirar uma amostragem de um negócio que tá pronto, assim, além de você ter o trabalho de encontrar uma empresa que seja certificada lá pelo Inmetro para fazer esse tipo de serviço, já retirar uma peça, já não é mais uma peça estrutural 100% concretada ali, já vai ter um remendo, né? Vamos dizer assim. Eu acho que já é ruim essa situação. Então... O que acontece assim, ó, quando ensaia um corpo de prova desse da resistência baixa, aí a primeira dúvida que... Primeira não, né? Surgem algumas dúvidas. Aí a gente chega e fala assim, e agora? A primeira que a gente fala, ó, liga na usina e fala assim, ó, deu resistência baixa. Aí a usina vai falar, não é, o meu concreto deu resistência, atendeu a resistência, o meu concreto tá bom. Aí vai no laboratório. Aí o laboratório, não, mas eu fiz o processo corretamente. Pode acontecer tudo isso. E aí, quem tá falando a verdade? Aí, em alguns casos, tem que ir no terceiro laboratório, imparcial, vai lá na obra, extrai... Pega uma perfuratriz, coisa que vocês alugam também. É uma extração de testemunho que fala, é pegar um testemunho da corpo peça. De prova. Corpo de prova. Até um ponto legal, que lá no começo você falou sobre o processo da concretagem, a gente falou sobre o pós. Um ponto importante que eu acho que é pouco olhado na obra é que vai fazer concretagem, contratam esses laboratórios. Pô, esse corpo de prova tem que ter muito cuidado. Não pode ficar no tempo, não pode ficar no sol, porque tudo compromete a resistência. E às vezes, não é a resistência da laje, às vezes é a resistência do corpo de prova. Eu acho que um processo importante para falar como pós é você acompanhar onde está aquele corpo de moldagem. Acompanha o processo de moldagem, onde ele está armazenado, ele está tomando chuva, sol. E o pessoal, na hora que vai levar embora, quantos dias vai ficar na sua obra? Vai ficar lá 5 dias? Primeiro rompimento é com 7. Já não vale mais. Eu falo que isso acontece muito, eu já vi muita coisa em obra. Eu recentemente estive visitando uma concreteira no sul, num evento, e aí eles tinham um laboratório na concreteira, né? Era até um evento de pisos, tal, tinha uma empresa de química, tal. E aí o controle tecnológico deles era impressionante. Era legal? Eu adoro o controle tecnológico. É legal. Saía um caminhão da usina, na saída da usina ele já tirava uma amostra do corpo de prova para ficar na usina. Tem que ser assim. Aí na obra ele tirava mais uma para o cliente acompanhar e etiquetava. E aí depois fica num lugar controlado, certinho. E aí debaixo do laboratório ele tinha algumas piscinas. Parece aquários, lá, né? assim, sabe quando você vai no shopping e tem as carpas? Só que lá era tudo corpo de prova, ficava submerso. É o aquário da obra. É o aquário. E aí engenheiro pira tem que nisso. ficar submerso. É que pra ficar úmido ali, né? Ele precisa ficar úmido para dar. Então, tipo, todo etiquetado, toda a sequência. Eu perguntei para eles, mas por que tão submerso? Não, porque tem que ficar hidratado com 7 dias a gente rompe, com 21, com 28. É o nosso controle tecnológico, porque aqui tem um químico que funciona disso. Então, assim, o controle... Por isso que você ter bons parceiros é importante. Ser rigoroso. E também pegar... Eu já, uma vez, presenciei, o pessoal pega o negócio e joga no caminhão. Cara, como que faz isso com o corpo de prova? Vai comprometer toda a sua resistência. Não então, pode. Precisa mesmo acompanhar mesmo ali o processo da retirada do seu corpo de prova. Antigamente, eu ia até no laboratório acompanhar. Eu gostava de ir lá porque... Não, eu quero ver como que vocês fazem. Eu quero ver se tá na câmera fria. Porque, assim, é uma coisa que faz diferença também. Sem dúvida. Legal. E era só batelagem, né? Só bater a laje e fazer um churrasco. Tá fácil. E aí você vê, por exemplo,
um problema que era recorrente antigamente era que o cara não fazia uma forma correta, não vibrava. Então, na hora de desformar, você via as lajes abauladas, se você via essas... Abrir um pouquinho, as falhas de bicheiras. concretagem, às vezes no canto ele não adensava certinho, ficava pedra. Isso é ruim para a estrutura, isso faz mal. Completamente. A gente fala, né, nos treinamentos sobre compactação. Concreto, asfalto e solo é tudo compactação. Onde você tem oxigênio, você vai ter uma oxidação, vai ter um comprometimento. Então, por exemplo, quando você compra qualquer comida que ela é fechada a vácuo, nada mais é que você tira o oxigênio dali e ali vai durar mais tempo. Se você consegue vibrar um concreto, compactar um solo, um asfalto, e você tirar o máximo que você conseguir de ar de lá de dentro. Vazios, né? Vazios. E da água ali, mais resistente melhor ele Com melhor certeza. ele fica. Vai durar mais. E aí a pessoa entender a importância disso. E para cada tipo de trabalho... Nós vamos entrar nos equipamentos. vai ter o seu equipamento certo, dependendo do tipo do concreto, é um tipo de vibrador. Sim. Tem muito disso. Mas acho... Nós vamos, a gente vai entrar agora para falar de equipamento, que eu queria trazer, porque assim, a gente tem um portfólio bem grande para trabalhar com a parte de concreto, mas cada um tem sua função, Sim. né? E aí, assim, queria começar falando, a gente já falou da betoneira, né? Acho que a função, a importância, ela consegue trabalhar bem ali com uma obra residencial, produzir, né, uma quantidade interessante para obra residencial, dependendo ali da obra comercial, industrial, ela também atende. Mas temos outros. Paty, vamos estender um pouquinho no mangote de imersão ali. A função desse mangote, o que ele vai trazer de benefício para a qualidade, para a rigidez ali do concreto e para depois evitar uma patologia de obra. O que a gente pode falar aí do mangote? Acho que é assim, é essencial, né? Não dá para fazer concretagem sem isso. E assim, essa questão dos vazios aí, a gente precisa... O concreto com esses vazios é um problema, né? Porque você não sabe, não está adensado ali. Então, quando você vem... a gente tem... hoje em dia, assim, a gente tenta otimizar ao máximo as peças estruturais. Então, a gente vai no projetista, ele especifica lá a dimensão do elemento, ele vai especificar o aço. E aí, a quantidade de aço que vai dentro de uma viga, por exemplo, dependendo do espaçamento entre um e outro, você precisa trabalhar com um diâmetro diferente. Porque senão ele não vai conseguir chegar no fundo da peça. Então você não vai conseguir fazer Ele não vai conseguir entrar na forma para vibrar de uma forma uniforme. Vai ficar superficial então, ali. por isso que não dá para ter um tipo de equipamento só. Não. Porque cada peça depende de uma... É uma necessidade diferente. Né? Por exemplo, o vibrador de imersão, o mangote, hoje, ele basicamente tem 4 medidas. 25 milímetros, 35, 45 e 60. Esse é o diâmetro da garrafa que a gente fala, da cabeça dele. Então, um vibrador convencional hoje, ele na média, ele vibra de 8 a 10 vezes o diâmetro da cabeça dele. Só que assim, às vezes eu tenho uma viga aqui que ela tem 40 de largura. Então, na teoria, se eu usar um vibrador de 45, ele vai vibrar 450 milímetros. Ele vibraria a minha viga inteira. Só que não necessariamente, dependendo da ferragem que eu tenho, ele vai funcionar aqui. Porque às vezes ele não entra no meio da ferragem. Então eu preciso ter um de 35 ou um de 25. Só que aí é o que a gente estava comentando. O modo de você usar ou o processo de você usar o vibrador. Como ele tem um espaçamento pequeno, eu vou ter que penetrar esse vibrador em vários pontos diferentes para poder cobrir essa área. E ter sobreposição desses pontos. Porque senão eu estou numa viga quadrada, ele vibra um diâmetro redondo. Dependendo de onde eu coloco, os cantos geralmente ficam sem cobertura. Então você começa no canto, aí você vem costurando a sua viga,
inserindo ele dentro do concreto e tirando para você poder adensar ele da forma correta. E aí, por exemplo, é o que você falou, um operador bem treinado, bem qualificado, experiente, ele, às vezes, pelo barulho que o vibrador faz, ele sabe quando tem ar, quando não tem. Muita gente se pergunta, por exemplo, se você pega um vibrador hoje, por exemplo, da Husqvarna, ele a cada, acho que 10 ou 15 centímetros na mangueira, ele tem uma marcação. Aí todo mundo acha que aquilo é propaganda para você botar o seu nomezinho. Só que ninguém sabe que quando você vai vibrar um concreto, você entra com ele rápido no concreto, você enfia a agulha dele, e aí cada marcação daquela é 1 segundo eu tirando ele. Que legal. É o tempo que eu tô levantando. Então imagina que eu tô concretando uma viga. Eu joguei o concreto na viga inteira. Eu enfiei o vibrador lá. Ou entrei com o vibrador e joguei o concreto no pilar. Como que eu vou saber que ele já vibrou lá? Que ele já tirou o ar e a água? É o tempo que eu tô puxando ele, a cada 1 segundo é uma marcação. Então o cara fica assim... Você vai na obra... com o martelo batendo. Não, você vai na obra, o cara tá ali, ó. Sabe? Parece que tá furando um bolo com alguma coisa. Não, aquilo não vibra. Ele tem que enfiar rápido e puxar devagar. Vai um enfiando assim e o outro batendo com o martelo ali. Não, e ele tem uma saber sequência. se tá ouvindo. E ele tem uma sequência. Às vezes ele trabalha menos, mas às vezes é falta de orientação, de um cuidado. Mas legal você ter falado isso, porque eu acho que não é uma coisa que a galera sabe. Não é uma coisa que a galera sabe. Por exemplo, imagina que você tá concretando um muro ou uma viga. E a viga tem, sei lá, 2 metros, né? Então... Por mais que você jogue um caminhão atrás do outro, ela não vai encher os 2 metros de uma vez. Você enche, por exemplo, 50 centímetros. Aí depois vem um outro caminhão. Na hora de eu vibrar, eu não posso só vibrar a nova camada que chega. Tem que vibrar. Então, por exemplo, imagina que chegou e eu vibrei 40 centímetros. Tem 40 centímetros de concreto. É que nem uma camada de compactação. Eu já vibrei os 40 centímetros. Joguei uma camada nova de concreto, eu tenho que penetrar, até por isso que as marcas são importantes, eu tenho que penetrar o vibrador nessa camada que eu fiz e sobrepor, descer ainda uns 10 centímetros da camada que eu já vibrei. Por quê? Porque eu tenho que aplicar uma vibração ali para mim unir as camadas. Senão, a hora que você desenforma, você vê as linhas de concreto. Sim. Você vê as diferenças de cada caminhão que chegou e você tá vibrado bonitinho, mas você vê os riscos. Ali é uma possível... Junta fria ali. Junta fria onde vai dar fissura. Quando você adentra o vibrador e transpassa, você une elas. A hora que você desenforma é uma coisa só. Ou se fica com aquela barra de aço exposta, que pode dar uma baita patologia. Isso. Tá uma viga... E aí o cantinho dela aqui, um aço aparecendo. Um aço aparecendo. Por quê? É mal feito. Porque tá mal vibrado. Mal vibrado. E no fim das contas a gente vai tirar o que tiver de bolha ali naquele concreto. O trabalho do mangote. Vai adensar, vai ar e água. A umidade também tende a subir um pouco. Uma dúvida. Pode. Qual que é a forma de armazenar os vibradores? Deitados, depois, esticados. Porque assim, é esticado mesmo, né? Esticado. Eu já vi, enrola, deixa ele enrolado. Não, você pode enrolar também. É que assim, a maioria dos vibradores convencionais, eles fazem a vibração da cabeça vibratória através de um eixo mecânico flexível. Então eu tenho uma unidade motriz, um motor a gasolina, um elétrico que gira ali. E aí eu tenho um cabo flexível dentro dele. E esse cabo gira o vibrador na ponta, um eixo ou pendular ou excêntrico. Esse cabo, quando você está usando o vibrador, ele tem que sempre estar esticado ou com uma curvatura. Por quê? Porque se você, por exemplo, pega numa viga que ele faça um ângulo reto, esse canto que ele dobra demais, ele tende a esquentar e pode romper e quebrar. Então, você armazenar ele esticado ou usar ele de forma mais reta ou que tenha um ângulo, uma curvatura grande que não tenha dobra, é a melhor opção. Existem hoje, por exemplo, vibradores de alta frequência.
Que aí ele tem a mangueira, só que não tem cabo flexível dentro. Olha só. É um cabo elétrico. Olha que O legal. motor é na própria ponta, ele inverte a frequência de energia e dá mais revoluções por minuto, mais voltas. Então, por exemplo, quando eu quero um concreto que ele vai ficar exposto e eu quero um acabamento mais liso, um acabamento melhor do concreto, como eram as antigas agências do Banespa, sabe? Que era bonitinho, que virou Santander, lisinho. Sim. Ali você usa uma vibração em alta frequência. Quando você bota alta frequência no concreto, você tira o ar e a água, só que essa alta frequência não desagrega ele. O problema de um vibrador normal é que se você fica muito tempo, você pode fazer o agregado descer e o concreto subir. Quando você dá alta frequência, a frequência é tão alta de vibração que o agregado ele gira no próprio eixo e não desagrega. Você pode largar ele dentro do concreto. Olha, 2 Caramba, pontos legais aí. Se usar o vibrador demais, também Você atrapalha. Atrapalha, pode Porque dar vai uma descer. patologia. Desagrega o concreto. Desagrega. E você falou de deixar o vibrador esticadinho. Esses dias eu tava na nossa obra aqui de São José e os meninos estavam fincando uns ganchos assim. Na parede. Na parede, deixando as mangueiras esticadinhas. Eu falei, o que vocês estão fazendo? Nosso almoxarife lá, o Cagé, se estiver assistindo a gente aí, falou assim, eu tô colocando o vibrador esticadinho pra não atrapalhar na hora de usar. Na hora eu não pensei muito e falei, legal, né? Às vezes tá deixando as mangueiras organizadas. Porque Mas olha que legal, Tem como um faz porquê. diferença. Tem um porquê, porque até a mangueira que é uma mangueira de borracha, ela tem uma malha de aço interna. Então, se você dobra lá, quando você vai usar, você vai esticar, ele fica todo... Deixou esticadinho, assim, com os ganchos na parede. Uma coisa simples de obra, mas que vai deu um resultado muito melhor. Nas nossas filiais, a gente tem um espaço dedicado para deixar exatamente esticado. Umas baias Todos ali. os mangoches lá, todos esticadinhos. Ocupa um espaço relevante, né? Porque ele é comprido. Sim. Mas é a maneira correta mesmo de armazenar. Legal. A gente falou, então, de betoneira na produção, no mangote agora, no adensamento, né? Na tirar as bolhas. Rolo compactador. Rolo compactador. Você é o Michel. A hora do Michel brilhar é domina agora. ali. Não, O mas... que a gente pode falar ali da importância do rolo compactador ali na obra? O que ela traz de benefício? Por que não dá para não usar o rolo compactador ali no processo de concretagem? Por exemplo, imagina que você vai fazer um piso industrial. O piso industrial é um dos processos de concretagem mais caros que existe. Por quê? Porque o volume é muito grande. Então, tem uma indústria, uma empresa vai fazer 10, 15 mil metros de piso, o tanto de concreto que não vai ali. Muita coisa. É muita coisa, é muito caro. O projeto estrutural do que vai em cima. Então, às vezes, a concretagem começa na preparação da base. Então, o pessoal vem, nivela o piso, bota ele num nível a laser. Só que aí eu preciso criar, vamos dizer, um isolamento ou criar já uma base sólida para, às vezes, eu diminuir a espessura desse concreto. Então, antigamente o pessoal fazia concreto de 25 centímetros, 30 centímetros. Hoje, dificilmente o pessoal faz. Hoje, como as bases estão mais bem preparadas e a resistência do concreto é maior, você diminui a espessura A dele. metade, praticamente, né? A metade. Então, por exemplo, quando eu vou preparar um solo, geralmente eles botam uma bica corrida, que fala. A bica corrida nada mais é do que um concreto também. Porque é uma mistura de areia, pedras, tem cimento. Sim. Quando eu faço um solo cimento, que eu uso uma recicladora, ali também é uma concretagem. Você usa um BGS, BGU, que falam também. As nomenclaturas agora me fogem. Mas essa parte é um concreto, só que ele é um concreto que tem um slump muito baixo. É um concreto seco. Então, quando você pega um concreto que ele tem fluidez, você usa um vibrador. Interno ou externo. Quando é um concreto que ele é mais seco, às vezes você precisa ter impacto. Então você usa o rolo. Você usa um rolo que ele também é vibratório, só que você usa o peso dele para nivelar Acomodar ali o material. Mas acomodar o material. uma dúvida, durante ou após? Não, durante. Legal. Durante, por exemplo, esse CCR, que é o concreto compactado a rolo, ele é colocado no chão como você coloca o asfalto, com uma vibroacabadora. Olha que legal. Vem um caminhão, um concreto seco,
você parece uma farofa, Ah, joga numa vibroacabadora, e vem o rolo. ela espalha na via como se fosse asfalto e você passa o rolo em cima. Que legal. O BGS você já precisa fazer Isso. aquela selagem, né? Final ali. Com o pneu, com chapa, você já faz isso também. Isso é uma concretagem também. E se a gente não usa o rolo compactador, que tipo de problema a gente vai ter? Como um concreto normal. Fica os espaços de ar vazios, e isso você perde resistência e não dá a durabilidade que você precisa. Você não tem o adensamento necessário. Provavelmente seu piso vai afundar. Vai afundar. Interessante. E esse rolo que a gente tá falando, o rolo com tambor vibratório, né? Porque a tambor gente tem vibratório. o rolo pé de carneiro, que não é esse tipo de rolo que a gente vai usar aqui agora. Não, A esse gente é vai usar o rolo liso. rolo liso. Porque, por exemplo, quando você faz uma compactação para acabamento, por exemplo, de um concreto, tudo que você vai fazer acabamento, você precisa ter uma frequência de vibração alta. Por quê? Porque você vai acomodar as partículas. Quando eu tenho uma frequência baixa, em vez de eu acomodar, eu espalho elas, eu dou pancada. Então, quando você... um exemplo claro, por exemplo. Quando você chega na praia, você senta ali na areia, bem perto do mar, tá seca a areia. Aí você pega a sua mão assim e começa a bater rapidinho. Não começa a subir a água aí. É o que um rolo faz. É o que o vibrador faz. Agora, se eu pego lá e começo a dar uns tapas forte, a água não sobe. Eu só tô batendo. Aí eu preciso... Aí é um outro tipo de compactação. Sim. Quando eu preciso acomodar, tirar ar, água, é uma frequência alta. Por isso que os vibradores de alta frequência que existem agora. Porque aí você aplica uma frequência de vibração alta e você consegue um acabamento melhor. Perfeito. Legal. Então, vamos lá, só para os famosos sapos lá, o compactador sapo. O sapo, ele é para terra. Ele é para compactar terra. Ele é na pancada. Ele é Então, pancada. ele é na porrada ali. Ele é impacto. Aí o que acontece? Aí, por exemplo, o sapo ou o pé de carneiro, eles são máquinas que têm amplitude e eles têm uma frequência baixa. Então, cada volta que um rolo desse dá, com uma frequência baixa, é como se ele estivesse dando um pulo e um impacto. A gente não vê a olho nu, mas ele sai do chão. Um compactador, você vê que ele tem a amplitude. Mais fácil de notar. Né? Agora, uma placa vibratória é como se fosse um vibrador externo, um carrapato numa placa. É. Só que ele é para superfície. E isso tem bastante dúvida. Às vezes o cliente entra em contato com a gente e fala, eu tô precisando de um rolo liso, né? Vou trabalhar aqui na obra e tal. E a gente, sei lá, por algum motivo, eu não tenho rolo disponível hoje, vai estar semana que vem. Você tem o pé de carneiro? Mas não é assim, né? Uma coisa não substitui a outra. Depende da aplicação. Depende da aplicação. E aí não vai ter a qualidade que você precisa. Né? Por exemplo, quando você pega um material coeso, uma terra, ou até vamos dizer, como que eu posso falar? Uma areia, alguma coisa que tem a partícula muito fina, você precisa ter impacto. Quando você pega, por exemplo, um concreto mais seco ou que tem um material mais granular, por exemplo, um concreto de uma barragem, por exemplo, ele é um concreto extremamente pesado. Ele não tem um slump alto, ele não é úmido, ele é mais seco. Por quê? Porque ele precisa ter resistência. Entendeu? Se eu botar água, a água tira a resistência do concreto. Então, quanto mais resistente é o concreto, menos água ele tem. Só que assim, eu preciso ter impacto para vibrar ele. Eu preciso ter força para vibrar ele. Então você pega, por exemplo, um concreto de barragem ou de um pedágio, por exemplo. Ele é um concreto extremamente seco. Ele tem um slump baixo. Então geralmente se usa vibradores de diâmetros maiores, porque ele vai ter um impacto maior, às vezes um pneumático, que ele dá uma pancada maior, para ele poder adensar. Interessante, bacana. E você falou da parte ali da bica corrida, né? De passar o rolo ali depois que jogou a bica corrida. Uma outra dúvida que aparece é, depois que eu lancei o concreto, que o concreto já está lá, é necessário vir com o rolo liso depois também do concreto projetado ali para fazer algum trabalho? Nessa parte não? Não. Aí não, porque aí o slump desse concreto já é alto. Aí já é um concreto que ele precisa ser úmido. Aí você vai vir com um vibrador ou com uma régua
para você nivelar ele e depois a alisadora, dependendo do que você vai fazer. Aí é um outro tipo de compactação. Sim. Entendeu? Aí é por causa da umidade que você tem no concreto. Perfeito. E o gancho agora já que você falou da alisadora. Então a Isso. gente tá lá, a gente falou então agora do rolo compactador, alisadora de concreto. Importância ali da alisadora, então, no processo. Acabamento, Acabamento, estética. muitas das vezes é para você também ter uma uniformidade. Às vezes na concretagem, por mais que você queira ou não, às vezes vem mais agregado num caminhão do que no outro. Ali fica muito alto a pedra. Então quando você passa o discão, antes de você... Disco de flotação. O disco de flotação, como ele é um metal e ele cria uma sucção. Ele cria uma atração. Então, quando você passa ele no piso, ele vai fazer a nata, a água subir e fazer esse agregado dar uma descida. Então, você dá uma uniformidade melhor no piso. Então, depois que você passou o discão, você tampou as imperfeições, abaixou os agregados, criou vamos dizer assim, um ambiente homogêneo, aí você vem com a lâmina cortando conforme vai secando. Então, até a forma de usar a alisadora, você começa com uma lâmina mais baixa, a 5 graus, e com velocidade. Conforme o concreto vai secando, você vai diminuindo a velocidade e inclinando ela. Por quê? Porque ela vai cortando essa superfície. O concreto vai secando e você vai cortando mesmo. Tirando ali o para ele excesso. ficar liso e plano. Sim. Cleiton falou de tempo, que vai depender, né? De temperatura ali do local e tal, mas em média umas 3 horas ali depois de projeção do concreto. Pode-se dizer que sim. Tá. Mas é muito variável. É variável. Varia do tempo, Depende né? se tá frio, se tá calor. Se tá calor é rapidinho, se Você tá tem que frio fazer demora. você tem que sentir ali, como você falou, se o concreto Exatamente, tá ali com Via a de condição. regra, eu recomendo comece a concretagem mais cedo possível. 7 horas da manhã ali, Isso. aplique seu concreto, porque daí ele vai pegar a parte da manhã que tá mais fresquinha. Ele vai curar mais uniformemente, ele não vai perder água, porque no calorzão ali vai sair muita água rápido. E aí você vai conseguir trabalhar numa condição melhor. E aí, em outros casos, dependendo da concretagem, pra você ter uma ideia, você tem que estar tudo fechado. Que até o vento interfere na cura do concreto. Então, A assim, umidade relativa do ar, o vento. Aí você Não, é imagina maluco. num, Se tiver chovendo, país já continental. trabalha. Isso é maluco, isso é maluco. o Brasil é um país continental desse, onde você tem variação de clima, né? Vários climas. eu perguntei sobre o acabamento do concreto, porque assim, eu particularmente acho que o contrapiso é necessário, tá? Na obra ele é necessário, principalmente naqueles locais onde a gente tem banheiro, você tem que fazer inclinação pro ralo, sabe? E aí vem um negócio mais manual, então você vai taliscar, vai fazer a caída pro ralo bonitinho ali. Mas o resto dos apartamentos, para mim o contrapiso é um retrabalho. É trabalho. Porque também você não acho. fez o concreto direito, sabe? Também Aí você tem que vir lá, aplicar uma camada de areia e cimento para regularizar ele e ficar uniforme. Só que, durante a aplicação do concreto, você tá lá, amanheceu o dia, 7 horas da manhã, tudo bonitinho, previsão do tempo, lindo, sol o dia inteiro, e você começa a aplicação do concreto, tá tudo polido, bonitinho lá, dá, sei lá, 2 horas da tarde, muda o tempo, começa a chover. Pronto, já era, lavou todo o concreto lá, agora acabou com seu piso que tava polido lá. E aí? Nossa. Não, Aí não, é interessante porque assim, ó, antigamente o pessoal, por exemplo, subia as lajes e cada laje você fazia com a alisadora para deixar ele plano, lisinho. Bonitinho. Só que aí o problema é o seguinte, você começa subindo a alvenaria, aí vem o cara do gesso e bota gesso, aí vem o cara e bota não sei o que lá. Quando você terminou, o piso que era lisinho, acabado, ele já tá todo quebrado. Então você gastou um dinheiro e uma mão de obra fazendo aquele piso que, pelas fases da obra, foram danificados. Então, em alguns métodos construtivos hoje, o que o pessoal faz? Eles fazem a concretagem e aí passa somente uma régua faz o para basicão. nivelar. Às vezes pode até passar uma alisadora, mas não para dar acabamento, só para você ter uma Uniformidade. uniformidade. E deixa desse jeito e continua a obra. Quando termina a obra, aí eles vêm com as politrizes para dar uma raspagem
e entregar o piso Uniforme. zerado, uniforme. Onde é banheiro, essas coisas, eles batem o nível e aí eles passam a máquina onde eu preciso de caída para fazer a caída lixando. É legal, porque partindo do princípio que você às vezes não entrega um apartamento com piso, Não, um tem apartamento todo, você entrega um chão ali bem bonito, um piso bem bonito. Você já entrega preparado Faz para ele total fazer. diferença. É assim, Total. ó, a resistência do contrapiso, que é areia e cimento. É muito menor do que com o próprio concreto que Exatamente. você pode Verdade. deixar lá. Sim. Então, assim, você entrega pro cliente lá, o que eu quero dizer com isso? Às vezes, você poderia estar entregando um produto melhor, que eu Verdade. comparo a resistência do concreto com o contrapiso, não dá nem para comparar. Não dá. Então, assim, eu entrego um acabamento melhor, com a resistência melhor pro cliente, e às vezes eu não sei dessa informação, eu tô aí, ó, gastando dinheiro. Mas é por isso que é legal esses workshops, Legal esses mesmo. podcasts, porque você vai trocando Figurinha e mostrando algumas soluções. Por exemplo, se usava muito em estacionamento, por exemplo, pintado de epóxi. Uhum. Hoje, a maioria de oficinas, indústria, está fazendo já o piso lapidado. Por quê? Porque é o próprio concreto, com uma alta resistência, com uma alta resistência à abrasividade, sem soltar pó e fácil de limpar. Então, você entrava, por exemplo, num estacionamento, quando você virava o carro, o barulho do pneu. Com 2, 3 Horrível. meses, você já via a marca lá, você tinha que repintar. Hoje o pessoal, por exemplo, se você entrar no shopping em Vila Lobos, em São Paulo, do lado do nosso escritório, 100 mil metros de estacionamento lapidado. Sem um epóxi. É outra coisa. Sem epóxi, manutenção muito mais fácil. Você Verdade. entra dentro dos atacadão hoje, açaí, esses macro atacados. Os atacarejos aí. Os atacarejos são todos em piso lapidado. Por quê? Porque não tem mais estoque. Hoje a gôndola embaixo que você compra e o estoque em cima. Tem trânsito de empilhadeira. É muito mais fácil de você limpar, de manter. Legal. Boa. E você estava falando aí, já também aproveitando, falar sobre a Politriz para piso, né? Um Isso. equipamento que acho que é relativamente recente, que a gente tem aí no nosso portfólio, a gente tem alguns anos já. Ele vem substituir muito aquelas lixadeiras pesadas, Antigas. grandes, né? Antigas. A gente até brinca que aquela era da idade da pedra. Que usava umas pedras. Agora Hoje já é diamantado, É, né? verdade. diamante, é. Eu não sei se a Gabriela, se vocês conheciam esse equipamento, se vocês já utilizaram, mas é um equipamento muito bacana ali que a gente, nossa, aluga pra caramba. Qual que é a função, Michel, da Politriz? Como que ela ajuda aí nessa uniformidade, no acabamento? A Politriz veio para substituir as antigas lixadeiras de pedra que o pessoal usava para fazer o couro duro, o granilite. Uhum. E aí a gente descobriu, e com o tempo, né, no desenvolvimento de mercado delas, que uma máquina, por exemplo, hoje de 70 quilos substitui 6 da antiga de 200 em rendimento. Só que a vantagem é o quê? O processo é mais limpo por ele usar o aspirador. Você sempre aluga a máquina junto com o aspirador. E você consegue ter um rendimento melhor. Antigamente o pessoal usava água, criava-se lama e ficava lixando e você não enxerga o que você faz. Verdade. Então, nesse processo com o aspirador, eu tô vendo o piso que eu tô lixando. E aí foi se descobrido que não era só para você lixar. Você pode, por exemplo, uma casa antiga que você removeu o taco. Antigamente o taco não existia essas colas especiais, era feita com piche, colado com piche. Nada que você coloque em cima daquele piche, daquele betume pega, você tem que arrancar. Ela faz a remoção. Eu tenho um piso que tem um epóxi que está soltando. Como que eu raspo isso? Na mão? É o trabalho, né? Você pode usar ela para remover isso daí. Eu tenho uma oficina de veículos e o piso está contaminado, tá com graxa, tá sujo, eu preciso pintar. Nada vai pegar em cima desse piso, você precisa descontaminar. A Politriz você pode lixar e fazer. Imagina, por exemplo, aquilo que eu estava falando, que o seu piso tá gasto já. De tanto o trânsito de pessoas, o agregado já está exposto porque aquela nata já gastou. Antigamente o pessoal ia quebrar, aí ia você ter que pegar uma caçamba de entulho para jogar fora, você ia ter que contratar gente para concretar, ia ficar parado. Quanto custa, por exemplo, hoje, 1 metro de piso?
Piso mais barato. Piso frio. Aí, sei lá, Um piso normal. sei lá, depende, de R$90, R$100, depende do... Você aluga uma politriz, compra os diamantados ou aluga os diamantados por 1/10 do preço que você pagaria só no piso. Olha só. Mas uma dúvida. O pessoal que opera esse equipamento, você vê muita dificuldade? Como que é? É como uma enceradeira. É mais a pessoa quebrar a cultura de saber como usar. Então, antigamente, a gente levava a máquina na obra e falava assim pro moço, falava, olha, essa máquina vai lixar esse concreto e vai deixar ele liso. Ele olhava e falava assim, Não vai, não. é muito leve. Mas não usa água? Porque ele estava acostumado com uma máquina pesada, que usava água. A gente fala, não usa água, é com aspirador, é mais seco. A gente tem uma dessa aí. Pra arrastar ela Nossa, é um umas peso. 2 pessoas ali. Não, é É o difícil. Aí, esforço físico que faz, aí a hora né? que a pessoa entende que a máquina tem uma rotação maior, o diamante ele é mais agressivo do que uma pedra abrasiva, que o aspirador serve para você enxergar, mas também para tirar a abrasividade do piso e economizar, Poeira, né? Tinha aquela poeira que tirar a dispersa, poeira. né? Isso. A hora que ele começa a entender o processo e ele entende a rapidez, Conforto ali no manuseio da máquina. né? aí ele vê que, por exemplo, eu alugava essa máquina antigamente, por exemplo, por R$300. Só que eu ficava 15 dias com essa máquina de R$300, com um monte de gente, gastando um monte de água, relavando e tal, e a minha obra demorava 1 mês. Aí hoje, em vez de eu gastar 300, eu alugo por 1.000. Mas é 700 mais caro. Só que em vez de 15 dias, eu faço em 3. A obra é limpa. No final, Então é como Compensa você mais. mostra onde que ele está gastando o dinheiro dele. executa e limpa ao mesmo tempo. Isso é legal, porque Isso. além de executar com a antiga lá, tinha que perder o tempo de limpar depois. Não, ele E já a sai dúvida pronto. também, a Gabriela perguntou, né? Como é que eu faço para ele saber que ele tá usando de maneira correta? Aí a gente entra nessa para Os ensinar. bons parceiros, né? Aí as mãos parceiras. Então ele vai lá retirar o equipamento, ou a gente vai fazer uma entrega técnica na obra, a gente vai mostrar como funciona, como utiliza, né? E aí é a nossa Acho que função. é também. legal a gente deixar claro também para quem vai operar isso, que às vezes o esforço físico ali é muito menor. Sim. Você vai operar uma ferramenta mais leve do que uma mais pesada, o esforço que você vai colocar sobre Não, aquilo é menor. E a tecnologia que está Tecnologia. envolvida. Você pega essas máquinas antigas, conforme a pedra ia gastando, o cara tinha uma borboleta no meio das 2 rodas, que ele tinha que ficar regulando a altura. Ficar dando um gato Não. lá. Se uma gastar mais que a outra... Não, dá um ela problema. entortava. Faz buraco. Uma politriz nova hoje, pelo menos a nossa, as dos concorrentes, mas as nossas, a cabeça dela é oscilante. Então, eu pegava aquela máquina de 200 kg, ela tinha uma roda de 4 polegadas. Imagina para você movimentar. A minha máquina, que tem 70 quilos, 280 de diâmetro, tem uma roda de quase 10. Pra você Então, ver a ela diferença. parece um carrinho de mercado. E sem De novo, hoje, de novo, vou reforçar, né? Não é necessário comprar a politriz. aluga, gente. Preciso Aluga. por 3 dias, 5 dias. A tabela flexível, você leva, resolve, devolve e tá pronto. Sim, né? e sem contar que quando você se dá a oportunidade de aprender a usar um equipamento novo, uma ferramenta nova, uma inovação que seja, você vira um profissional diferente no mercado. Você tem um a mais. Sim. Você, eu sei usar uma perfuratriz, eu sei usar um rolo compactador. Então, já era. Você já tá um pouquinho acima da grande média ali. E o verdade. legal desse papo tudo e da Loxam, por exemplo, de uma locadora de máquinas, é que hoje o compartilhamento é um negócio que está em alta. Hoje muito jovem não quer tirar habilitação, por quê? Porque Uber, ele compartilha. Eu não quero ter uma casa própria, qualquer coisa eu pego um Airbnb. Sim. Muita empresa hoje não quer ter veículo. Por quê? Porque é melhor você alugar a sua frota. Sim. Então, por que você vai ter o equipamento? Você não precisa ter o equipamento, você aluga quando você tem a necessidade. Se eu tenho mais necessidade, eu alugo mais. Se eu não tenho a necessidade, eu devolvo.
Você otimiza o teu custo. Vocês em obra também devem ser assim. E a Sim, manutenção com certeza, também, né? É difícil fazer manutenção. Imagina, você vai ter que abrir uma oficina para poder ficar fazendo manutenção. Já é uma ferramenta específica, né? Então tem que buscar um local específico para manutenção. E aí que o pessoal agora que está enxergando, por exemplo, que a locadora de ferramentas, ele é um facilitador da obra. Então, por exemplo, o mundo da macro construtora. Você tem que nem você dizer, tem um planejamento, aí então tem que planejar a concretagem, eu tenho que planejar a ferragem, a hidráulica, a elétrica, o tempo, a operação, não sei o que. Imagina se você tem máquina. Tem que revisar as máquinas, saber se está lá, se não está. Checklist, manutenção. Que máquina tudo. que eu preciso? XYZ. Ô, Loxan, negócio é o seguinte, vou ter concretagem tal dia, eu preciso de XYZ e, preciso de um step se caso der um problema que eu não posso parar. Sim. Você me atende? Atendo. Confio no parceiro, ele sabe o que está me mandando? Acabou, é um problema menos para administrar, entendeu? E aí, para treinamento, para substituição, então, se você compra uma máquina, a máquina está sujeita a dar problema. Sim. Se você comprou, e aí? O que você vai fazer? Você vai deixar parada a obra? Não. Na locadora, você liga e fala, olha, deu um probleminha aqui, preciso que você troque. Então, aí a locadora faz a substituição do equipamento e você continua o trabalho. Que tem que avaliar o caso também, porque às vezes você usa tanto que também não compensa alocar. Você já compensa comprar Mas mesmo usando tanto, compensa alocar. Te falo. É por conta da manutenção também, né? Por conta de manutenção, por conta de dor de cabeça de você, às vezes, pegar um investimento, um dinheiro e empatar numa máquina achando que ela vai se pagar, só que você faz o preço sobre o custo de compra. Você não vê o custo total de você manter ela, revisar ela, trocar estoque de peça. Quando ela quebra, você vai precisar usar, você vai ter que alugar do mesmo jeito. Sujeito a um roubo ali também. Às vezes você aumenta o patrimônio líquido da tua empresa com máquina, sua carga tributária muda enquanto você pode alugar. Você já me convenceu. Não, mas é igual aluguel de carro, né? A gente tem aluguel de carro. A gente usa carro toda hora, todo dia, mas a gente aluga carro. Tá sujeito lá, alguém pegar, estragar, por exemplo, roubar. O tanto que a Loxan, a Husqvarna, a Macro usa o carro. Você usa o dia inteiro, todo dia. Sim. Por que você aluga? Você dava para comprar. Só que às vezes, dependendo da sua carga tributária, você se credita de um valor, a alocação entra como uma despesa. Então, por exemplo, empresas de lucro real, você pega 43% da alocação e entra como despesa. Então, não é só o valor, é o que você também entra como despesa para você ter um benefício fiscal. Sim. Tem que considerar todas as variáveis, né? Todas as variáveis. E aí vem o planejamento. Uma coisa é certa. Husqvarna vai ser melhor. A parceria Husqvarna e Loxan dá certo, né, Michel? Parceria de anos, próximas obras aí. Não, por favor, certeza. Com certeza. Pra gente fechar desse universo de máquinas, a gente falou de várias aí. Cortadora de piso, na parte final aí. Eu ia chegar nela. Depois que você concretou, aí você tava falando, a gente tem que ficar hidratando o piso, que é uma preocupação do concreto, ou do piso, independente do que for, é a hidratação. Porque se ele perder água muito rápido, ele tem a retração e dá as patologias, as trincas, tudo. A gente pensando nisso, a gente tem as cortadoras de piso, lógico, que você tem que induzir a junta de dilatação, por exemplo, de um piso, para que aquela trinca, que ela vai ter a trinca, isso é fato. Ele na verdade, ele é projetado para isso. Ele é projetado para ter essa trinca, só que essa trinca, ela fica debaixo desse risco, por exemplo. Que na parte superior, esteticamente, ele fique bonito, e para baixo ele pode estar a trinca errada. Você induz essa trinca, essa fissura. Porque a fissura, ela nunca sai retinha, né? Ela começa aqui, ela vai para cá ou vai para lá. Isso. E nunca é... Nunca é certo. Então, o corte, a cortadora, entra justamente para você induzir essa trinca. E aí você pode cortar depois de 1, 2 ou 3 dias, depende de cada projeto. Só que a gente, pensando em inovação também, em facilidade, a gente tem algumas cortadoras que são as soft cuts, que são cortadoras que cortam o concreto ainda verde. Então, por exemplo, muita empresa que faz piso de concreto, como você falou, eles começam a concretar de manhã.
Aí o concreto vem secando, ele vem alisando, dando acabamento e tal. Às vezes ele termina o dia dele lá. Aí ele tem que manter uma equipe 1, 2, 3 dias para esperar o momento certo para você cortar. Aí essa máquina que a gente traz, ela 2 horas, 1h30 ou 2 depois do acabado, você já pode cortar e induzir a junta. Para facilitar o trabalho. É como quando sua mãe faz um bolo, ela não risca lá com a gilete e ele cresce. Essa máquina é a mesma coisa, ela faz um risco, ela corta diferente e ela induz quando tem a retração, perde a água, ele faz a trinca descer. Legal. Então você ganha em produtividade. A cortadora de piso a gente vê então a aplicação na junta de dilatação. Na junta de dilatação. Tem a parte também que eu vi bastante cliente aplicando também, quando você vai fazer passagem de cabeamento ali naquele piso de concreto. E aí tem gente que sai quebrando com o rompedor. Isso. E a ideia é, eu utilizo a cortadora primeiro, faço o corte certinho, depois eu tiro só o restante. Isso. Né? Aí na manutenção, depois dele acabado, aí sim, se você vai fazer alguma coisa no concreto, o ideal é você usar a cortadora. Pode ser uma manual que vocês têm também. Sim. Hoje está sendo muito usado, que nem uma motosserra, só que com disco. Que te dá muita... Disco de 14 também. Dá muita mobilidade para pequenos cortes, em vez de você pegar uma máquina grande. Sim. Mas num piso, por exemplo, que nem você falou, vou passar um cabeamento telefônico, ou tem que passar uma linha de esgoto nova, um concreto já está feito, o ideal é você pegar a cortadora de piso, fazer 2 cortes paralelos, dependendo do que você precisa, porque aí você limita também, na hora de você bater um rompedor ou você remover a peça, você vai ter um acabamento melhor, você vai ter uma junta mais bonita. Evita que o rompedor ele avance para a área que você não quer danificar, né? Exatamente. Senão começa a quebrar aí não tem fim. Depois vai só aumentando o buraco ali. É que nem, por exemplo, quando você vai abrir uma janela na parede. Hoje muita gente vai abrir a janela, ele pega um rompedor e... sai quebrando tudo. E sai quebrando tudo. Aí o problema é que aquilo vibra a casa. Se tem uma trinca, a trinca corre para as paredes. Se tinha algum problema ali, facilita. Facilita. Mais problemas. É por isso que essa cortadora manual tá indo muito bem. O cara vai e ele corta. Muito legal. Tira aquele quadrado, não faz pó, não faz vibração, não tem aquele monte de sujeira, tira. Então, hoje, para concreto, tem muita ferramenta. Concreto, para mim, o concreto é o futuro da maioria das construções. Hoje é essa variação que tem. Legal. Tanto para piso, para construção. Sim. E o intuito hoje acho que era esse, né? Além da gente falar aí do processo de concretagem em si, né? Desses cuidados, desse planejamento, mas também que ferramenta que a gente tem para trabalhar, para otimizar, trazer segurança, conforto para o operador, né? E aí acho que a gente conseguiu trazer aí... tem muito mais para falar, Nossa, né? senhora. Mas acho que daria vários podcasts aqui. Muito. Esse é o episódio... Eu tô vendo aqui, a gente bateu o recorde de tempo. Meu Deus, nossos, passou tudo isso. Dos nossos eu achei que tinha passado uns 40 minutos. É porque vendedor fala demais, né? Esse é o problema. Quando o papo é bom, vai embora. Mas que legal. Não, mas é porque é interessante. É um negócio que para quem gosta, quem tá no meio, que gosta da construção, toda vez que você pega alguma coisa interessante, você vai a fundo, você vai aprender. Sim. E o concreto, para mim, nos últimos, 2 anos, é um negócio que tá... Tem um livro muito indicado durante a faculdade de Engenharia Civil, que é Concreto Armado, Eu Te Amo. É sério mesmo. Eu vou atrás. Ele vai gostar, ele fica parceiro dele agora. Não, porque eu gosto de me aprofundar muito nas coisas. Então, por exemplo, se eu pego um assunto que me chama a atenção, eu começo a ir atrás. E cada vez você vê que tem mais coisa, Verdade. parece que é infinito, né? Você vai, quanto mais você cava, mais você acha. E não que você não existia, é que você às vezes está tão limitado e você não enxerga aquilo. Até eu brinco com o pessoal, é o foco quando você tem foco em alguma coisa. Aí eu falo, pessoal, olha, a gente precisa vender mais tal equipamento. Ah, não, tá difícil. Aí você vai lá, bota o equipamento em promoção, muda uma vírgula. Aí vende, todo mundo vende. Aí vende que é uma maravilha. Aí eu falo, pô, vendeu bem, né? É o quê? É foco. É foco, é percepção, foco, como você enxerga, busca aquilo. Aí o pessoal falou, não é. Eu falei, Você quer um exemplo claro? Você quer trocar de carro.
Aí você fala assim, que carro que eu quero? Ah, eu quero, sei lá, um HRV. Todo HRV que passa, você fala e olha um HRV aqui. Nossa, olha todo outro mundo aqui, tem esse carro todo agora. Todo mundo tem agora, olha. Não é, só tô vendo em todo foco, lugar. né? Não é, seu foco mudou para aquilo. Tá igual seletivo, você né? vai ser papai e mamãe e começa a ver grávida em tudo quanto é lugar. É aquilo que você dá importância, né? É bem isso mesmo. E é legal. Isso eu acho que do concreto ultimamente tá deixando eu bem... Olha, eu saí daqui com uma aula. Saí eu daqui também. com uma aula. Todos nós. Acho que a troca aí foi bem Muito legal. Pra gente ir pra reta final, o que a gente tem de futuro aí, de tecnologia que tá chegando, que na visão de vocês pode ser que transforme aí, tanto na parte da construção ali, das construtoras, das incorporadoras, quanto do fabricante, o que tá chegando de tecnologia no Brasil? O que vocês poderiam deixar aí? Para nós, por exemplo, em equipamento, a gente está entrando bem forte agora com essa linha de granalhadora, que é mais para preparação de piso. Então, isso a gente está ainda conhecendo o mercado e as aplicações. Então, por exemplo, para quem faz pintura e precisa ter uma certa rugosidade, então são máquinas que vão preparar o piso, mesmo um piso que esteja nivelado, um piso que está bom, mas que eu preciso botar um revestimento e eu preciso deixar ele limpo. E na rugosidade que o fabricante determina, essa é uma máquina excepcional. E o legal é que tem algumas variáveis de aplicações, não é às vezes só para você preparar. Mas, por exemplo, tem uma variante dela que é usada em aeroporto, por exemplo. Então, por exemplo, o avião ele vem na pista, ele pousa, e aí cada vez que ele bate na pista, ele vai deixando um pouquinho de borracha. Aí a Infraero vai lá, a Embraer, Infraero vai lá, olha, mede e fala, tem muita borracha, o avião pode escorregar. Aí ele vem hoje com um hidrojato, por exemplo, um caminhão, e lava aquilo, só que aquilo danifica o asfalto, porque a água penetra. Então a gente tem essa granulhadora que ele passa no asfalto e faz essa limpeza, arranca essa borracha para deixar ele limpo de novo. Então, por exemplo, essas faixas de sinalização termoplásticas, que são a fogo, quente, que fica grossa. Isso para você remover é difícil. A Politriz faz, mas ela sofre. Sofre ali. Mas ela faz. Só que aí você tem um processo de arranhar. Aí tem muita a prefeitura que pinta de preto em cima. Só que quando molha, escorrega. Perigo. Então a gente pode botar essa granulhadora para ela fazer a remoção disso e deixar o asfalto novo de novo. Então a gente pode agora recuperar o asfalto. Olha que legal. Em vez de repintar ou fazer alguma coisa, você pode limpar ele. Legal. Então tem para nós essa granulhadora esse é um para produto concreto, que vai chegar aí. É um negócio que a gente está apostando bastante. Legal. Eu tava dando uma lida ontem. A gente sabe que o mercado de engenharia é análise de dados o tempo todo. Você analisa tudo. E eu tava vendo e pensando, para mim ainda não é real. Ter algum equipamento que você, vamos supor, vibre lá e tenha uma automação de dados. Eu não sei, eu nunca vi isso. Mas acredite, com essa chegada da análise de dados cada vez mais forte, seja algo aí que possa criar nos próximos anos, né? O que você acha? Eu acho que já até existe alguma coisa Já deve existir, assim. né? Que eu nunca vi. Por realmente. exemplo, para solo, compactação de solo, tem alguns equipamentos que eles já têm sensores que eles medem a reflexão da energia de impacto que você faz. Então, você vai passando com um rolo ou com a placa no solo, ele vai te dando o nível de dureza que tá ficando e legal. te fala, olha, aqui já chegou na compactação legal. Tipo assim, o quanto deformaria aquela peça, ele vai dando todas as características. Ele te diz o quanto duro tá ficando o solo, para você não dar uma sobrecompactação e essa energia voltar para o equipamento e quebrar o equipamento ou você desperdiçar tempo. Quando a gente fala de uma obra mesmo, ainda para mim ainda é um negócio distante. Mas acredito que bem legal. Mas já existem algumas automações lá fora, por exemplo, de telemetria de equipamento, para você saber o quanto usou, como usou, se usou na forma correta ou não. Mas aí é mais para você ter a manutenção do equipamento, não de aplicação e a qualidade do uso. Tem muita coisa. Hoje,
não é tão novidade, acredito eu, que já tem um tempo já, mas estaca hélice contínua monitorada, que é aquela fundação onde vem aquela máquina com uma perfuratriz na ponta, então ela perfura e já injeta o concreto, e aí você coloca um sensor lá na ponta, e aí você aplica a carga depois nesse equipamento, e ele mede a resistência da estaca com o solo. E isso vai trazer mais segurança para o projeto, para decidir se você coloca a estaca, se você tem que aumentar ou diminuir aquela fundação. Aí você traz economia depois no projeto de fundação, que é consideravelmente dentro do orçamento inteiro, né? Aí a gente tem toda a tecnologia voltada para o BIM, né? Os projetos com interface o BIM, onde eu tenho elementos tridimensionais, eu faço quantitativo de materiais, de piso, de concreto, e aço, tudo ali meio que em tempo real. O projetista de estrutura vai lá e faz um projeto de estrutura, eu integro isso com minha arquitetura, e agora eu consigo ver a interferência de uma disciplina com a outra. A mesma coisa com hidráulica, com elétrica, enfim. Então, assim, isso a gente tá trabalhando bastante para fazer essas interfaces funcionarem, porque aí a gente tem mais acuracidade lá no orçamento, a gente tem planejamento, a gente consegue prever o que a gente vai conseguir usar de equipamento, de ferramenta, de mão de obra, né? E mão de obra é um negócio que... Cada vez mais difícil, escasso. Quanto mais escasso mão de obra, mais máquina para alugar. Verdade. Você precisa substituir a mão de obra com equipamento. Sim. Maravilha, gente. Bom, só para finalizar, acho que nessa parte de tecnologia a gente vê também cada vez mais equipamentos chegando com bateria, que emite menos poluente, né? Então, na Loxam França, por exemplo, a gente já tem uma linha de equipamentos de grande porte com bateria, de mini escavadeira, rolo compactador. Isso já está chegando lá e em breve também deve chegar no Brasil. E mesmo o que consome o combustível fóssil, cada vez com emissão menor, né? De combustível, de fumaça e tudo mais. Então, acho que é um futuro aí que a gente vai ver aí cada vez mais nas obras, né? Queria agradecer mais uma vez, muito obrigado. Acho que foi uma aula. A Gabriela falou que foi uma aula para ela, acho que para todo mundo. Aprendi muito aqui também. Foi muito também. legal. Eu toda hora tô aprendendo. Isso é bom isso que não demais. pode parar, né? Não pode. Espero que vocês tenham gostado aí desse bate-papo. Para mim foi muito legal. Para mim foi fácil, foi só fazer pergunta, então é a parte fácil. Vocês que deram a aula aí. Só uma coisa assim que eu diria, né, para quem tá assistindo aí, pro pessoal que fica muito preso aí a tentar o novo, né? Experimentar isso. Cara, assim, tenta fazer, porque eu acho que você não vai perder com isso. Ou você ganha em produtividade, em tempo, ou você aprende. Ganha experiência, né? Entendeu? Então, Tá ganhando. E se você tem um parceiro correto aí, um parceiro confiável, vai estar junto para te ajudar a arriscar, né? Vai lá e conhecer esse testa. novo, né? E isso que você falou é a essência do negócio. O jeito que eu trabalho hoje não é igual ao que eu trabalhava 2 anos atrás, que não é o que eu trabalhava há 5. Então, toda hora vai mudando e você vai se adaptando. Não tem regra, né? Não existe regra. que bom. Existe uma filosofia, é o que eu brinco sempre. A gente tem uma filosofia e uma ética de trabalhar. O modo que eu vou fazer é o mercado que vai me dizer, é o cliente que vai me dizer. A filosofia é aquela, fazer um negócio bem feito, certo. As coisas vão acontecer. E as coisas vão acontecer. Isso é legal. Testar é o que a gente mais... Eu tava falando com ele um pouquinho antes. Se planeja, né? Porque é no planejamento que você consegue testar várias coisas. É bem isso mesmo. 2 vezes de tempo no planejamento, 1 na execução. Eu até falo mais, viu? Verdade. É o mínimo, né? A gente tem um presentinho para entregar para vocês. Opa, podcast legal. Aula, presentinho. A parte 2, quando é? Vamos marcar já, né? Eu quero saber quando é a parte 2. Vou pegar aqui, obrigado, Ariane. Vou entregar para vocês. Tá rápido. Esse para cá. aqui. Obrigado. Os catálogos estão aqui pra gente dar uma olhada depois. Sim, inclusive aqui também. A gente deixou 2 Depois, quem quiser que a gente mostre o que tem aqui dentro, curte, ainda comenta. a gente vai mostrar lá no Instagram, né?
Fazer um Sigam lá nas redes unboxing. sociais aí. Sim. O da Macro Construtora Oficial. O nosso é o @Loxam Brasil, aí em todas as redes sociais, Facebook, Instagram, YouTube, que é o que vocês estão assistindo aqui. E também o da Macro é Macro Construtora Oficial. E o da Husqvarna? O da Husqvarna é Husqvarna CP _Brasil. Boa. Olha, Facebook, Falei errado não, né? Instagram. pensei na parte 2, hein? Vocês vão ir lá no nosso podcast e isso Ah, a gente legal, continua boa. esse papo. Com certeza. Não, com certeza, é só convidar. Só mandar perguntas aí, ó. Todo mundo aqui vai responder. Boa, Isso aí. Gabriela. Obrigado. Bom, Obrigado gente, mesmo, gente. obrigado mais uma Obrigada. vez. Espero aí que a gente se encontre novamente no próximo episódio. Tem tanta coisa para falar, não só de concretagem, mas enfim. O Construção próximo civil. passo agora é a gente entender melhor aqui e aí vamos colocar esses equipamentos aqui para Boa. rodar, né? E é isso, agradecer. Obrigado aí participar, vocês participarem com a gente aí também. E deixar pro pessoal também o canal aberto. Se alguém tiver alguma dúvida, alguma pergunta, alguma coisa, comenta no vídeo. Eu acho que é legal. É legal. O pessoal da Loxam passa para nós. A gente conversa bastante, né, nos grupos. Se alguém quiser conhecer algum equipamento da Husqvarna, alguma aplicação, entre em contato com nós ou com a Loxam também, que ela é o nosso parceiro. A gente pode proporcionar isso também para os clientes. Experiência nova, conhecer coisas novas, porque isso é o que faz crescer o mercado. Verdade. Com Maravilha. certeza. Bom, eu agradeço você que acompanhou a gente até aqui. Reforçando aí, como o Michel falou, deixe os seus comentários, suas perguntas, que a gente vai responder, a gente vai direcionar, se for para Macro, para o pessoal da Husqvarna. E a gente aguarda vocês no próximo episódio aqui no Papo de Mestre. Até mais!